Muito boas-vindas a mais um episódio do Pode Conectar com Elas. Como sempre, trazemos convidadas e convidados especiais, diferenciados. E hoje essa convidada, ela não é daqui de Petrópolis, não. Ela é do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, como eu costumo brincar. Rio. Made in Rio. Aliás, ela é Made in Rio para o Brasil e para o mundo, mas ela está aqui conosco hoje no nosso estúdio. Paty Silva, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. A gente fica muito feliz também com o aceite. E a Paty veio através da Dani. E, Dani, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite. Adorei o convite para estar aqui. É uma honra estar aqui essa noite. Que maravilha. A gente está muito feliz. Carlinha, obrigada pela sua presença também à noite. Muito obrigada também, Paty. Muito obrigada. Ó, uma alegria receber você. A Dani, né? Trouxe a Paty, que trouxe o Padre Alain. E olha só gente e boa. Um vai trazendo o outro. Então, quem é aí. Paty Silva aqui conosco? Vamos lá. Currículo é extenso, vou falar uma parte, no mais você fica aqui, meu bem, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Vamos lá. Pesquisa Relações Raciais e Educação há quase 20 anos. A Paty, ela é pós-doutoranda pela UFRJ, graduada em Pedagogia pela UF, graduada em Comunicação pela Universidade Estácio de Sá. Tamo junta. Especialização em Direito Educacional pela IPAI, mestre em Educação pela Unirio e doutora em Educação pela UF. Falei tudo bonitinho? Ao longo, você vai ver que ela também é escritora, ela é polêmica, ela é autêntica, ela tem aqui várias percepções e olhares completamente diferentes e disruptivos sobre todos os assuntos que a gente vai trazer, porque eu não posso falar só de um. É muito assunto. É muito tempo. É isso aí. É isso aí. É. Então, vamos lá. Vou começar... Sempre sou eu que começo, mas eu vou começar de algo que nós não falamos até agora nos bastidores, que é o seguinte... Quando eu vi o seu Instagram pela primeira vez, que não é Paty Silva, é Preta de Rodinhas, inicialmente eu achei que você fosse uma mulher cadeirante. Ah, todo mundo acha. É isso aí. E eu falei, caramba, a interpretação é algo que vai... Né, o mundo de Bob vai super além. Nossa, é muito engraçado isso. E aí, como que você lida quando as pessoas falam, mas não é uma cadeirante? Ela... Como é isso? Então, porque E de onde veio também, obviamente, o Preta de Rodinhas. Porque quando eu criei essa conta, tem mais de 10 anos, né? Logo, acho que quando o Instagram foi criado e tal, eu colocava as minhas fotos de viagem. Eu gosto de viajar muito. Então, eu morava com uma menina que ela falava assim, Paty, eu vou botar a rodinha no teu pé, tu não para o rabo em casa, sabe? Rodinha igual da mala, né? Sim, Porque assim, empurra e vai. Aí eu falei, e era Paty um número lá estranho, e eu botei, vou botar Preta de rodinha igual o cara falou, né, da mala. E aí ficou. Aí quando na pandemia que eu comecei a produzir conteúdo sobre outros assuntos, que é os assuntos que vocês passaram a me conhecer, eu resolvi manter o arroba, né? Mas é por conta dessa minha vocação para viagem, né? E tal. Muita gente acha que eu sou cadeirante, mas também tem gente que acha que eu ando de patins, que eu ando de skate. Que, nossa, é muito, muito engraçado. Quando eu coloco foto em pé, as pessoas surtam. É um milagre! Ela anda. As pessoas surtam. Tem uns seguidores antigos que falam assim, você tá em pé, mas não quer dizer nada. Cadeirante pode ficar em pé sem andar. Você tem que ficar andando. O pessoal ainda A pessoa contesta. brinca, né? A pessoa fica brincando. Mas é por isso. E aí, esse ano, eu estive em Santa Catarina, no evento da Ana Campanholo, e tava a Cris Correia, né, lá. E ela é cadeirante e ela é preta. E aí ela até brincou na palestra dela, ela falou assim, a Paty roubou o meu arroba. Porque eu sou a Preta de Rodinha. Oficial. Entendeu? E ela rouba. E aí o arroba dela também tem uma pegadinha, porque ela bota Cris Correia, e eu acho que do jeito que tá lá, tem um underline entre o Cris e o Correia. E aí fica parecendo que a Cris corre. Aí o pessoal acha que ela é corredora. É o contrário de você. Assim, a Cris corre. Então, assim... Meu Deus. O pessoal fala assim, todo mundo entra no perfil dela achando que ela é uma maratonista, que ela é uma atleta, entendeu? E aí, então, assim, a gente tá com o perfil trocado. E isso é legal, porque vai no contrafluxo, realmente, do que a gente conversou aqui, que a gente vai falar em breve também sobre contrafluxo. Eu acho isso muito engraçado, assim, eu não consigo ficar muito irritado, porque eu acho hilário, sabe? Eu adoro essas coisas Esse trocadilho, das pessoas, né? eu
acho muito engraçado isso. Bacana. Não me aborreço nada com esse tipo de coisa, não. Eu acho legal. Então a gente fez o contrafluxo. A gente já falou logo no início o Instagram da nossa convidada, mas no final a gente vai repetir, porque tem muita coisa para aparecer por aqui hoje, certo? Carlinha, seu momento pitch aí, fala aí pras pessoas. Nosso momento pitch. Ela tava sabe por dormindo, quê? acordei ela. Não, sabe o momento pitch, sabe o que é? Que a pessoa se inscrever, curtir, compartilhar o Instagram do Pode Conectar com Elas. Ó, mais um episódio. Não tem como agora você não compartilhar aí com as pessoas, seus amigos, e também na sua página aí, no seu Instagram, no seu Facebook. Compartilha, porque, ó, esse episódio aqui, minha filha, não é para qualquer um, não, Aqui tá? só tem episódio incrível. Olha, e tem os outros lá. Então, ó, ativa lá o sininho que você vai receber as notificações, se inscreve, compartilha. Pode isso aí, conectar legal. com Isso ela. aí. Isso aí. Bora lá. Patrícia, eu conheci você através do Padre Alan, que você foi falar sobre o Que cristianismo. já entrevistamos. Que já É. entrevistamos. Um episódio também maravilhoso. Que, ó, Você foi palestrar no Chivias sobre o cristianismo na África. Como que surgiu essa vontade de pesquisar sobre esse tema? Isso é muito engraçado, porque de todos os temas que eu abordo, esse é o que me dá mais problema. Até hoje, eu só ganhei inimigo falando desse assunto, sabe? E aí, a conclusão que eu cheguei é que foi Deus que me colocou para falar desse tema, porque eu, hipótese alguma, escolheria por vontade própria. Porque eu só ganhei adversário. Eu só ganhei inimizade. Ganhei inimizade entre os militantes do movimento negro, ganhei inimizade entre progressistas e inimizade até entre católicos. Então, assim, eu só arrumo problema. Só arrumo problema. Então abafa. Entendeu? E aí, no caso, o que o Padre Alan me chamou para falar era para falar das matrizes africanas do cristianismo. Quando eu falo esse termo desse jeito, os católicos se zangam porque eles estão achando que eu estou querendo propor missa afro e levar macumba para a igreja. Porque eles entendem que África é sinônimo de macumba. No caso, aí, assim, é um defeito escolar desses católicos. É cultural isso. Cultural, cultural. na escola. É um problema escolar, entendeu? Porque a África tem 54 países. Assim, é irrazoável achar que 54 países é um terreiro de macumba gigante. Entendeu? Não, assim, é um problema escolar. Humanamente impossível. É né? impossível, entendeu? Então, assim, a pessoa achar que é um terreiro de macumba gigante, ela tem um problema, uma deficiência educacional mesmo. Entendeu? Geografia, de Geografia, história, de entendeu? tudo, né? Assim, eu vou conversando com as pessoas vão percebendo que ela tem uma deficiência, não é cognitiva, ela de educação mesmo, leitura, sabe? Eu falo assim, sabia que Jesus Cristo ele foi criado no Egito? E sabe que o Egito fica na África? E a pessoa fica... Mas ele é branco, de olho azul e cabelo louro? Não, foi a condiz. Europa que fez Não, isso. Você sabia que antes Porque na África só tem negro. Então, assim, e antes das grandes navegações europeias, sabia que a Etiópia já era cristã? Então, aí a Etiópia fica na África. Então, assim, as pessoas, é um problema educacional mesmo, que a pessoa não consegue entender, assim... Ela não jogou War. Entendeu? Ela não jogou, ela não consegue. E eu acho que é a questão do livro. O livro de religião que eu estudei, depois dessa palestra, eu fui olhar os livros dos meus filhos e não tem isso. Não traz essa informação lá, né? O catolicismo primitivo tá ali, das cidades era Alexandria. Na África. Na África. Porque na África, né? E os grandes padres da igreja, eles são africanos, né? Como Santo Agostinho, né? Ele é África, Santa Mônica, eles são africanos. Né? Como o Bernardo Kister, que fala comigo, ele fala assim, é tudo negão, essa galera tem que se ligar. Você tem que se ligar, né? Porque é tudo negão. Né? Então... Quando eu falo isso para católicos, eles acham que eu estou misturando com orixás ou fazendo um apelo para o catolicismo popular, que faz mistura com Umbanda e Candomblé. E o que não é o que eu estou fazendo. E parando para analisar, se fosse esfriar um pouquinho a cabeça, eles observariam que, na verdade, eu estou impedindo que isso aconteça. É ao contrário. Ao mostrar que a nossa religião já tem raízes africanas, eu já estou dizendo para as pessoas que querem fazer o sincretismo dentro da igreja que elas não devem
Você está fazendo o sincretismo, uma missa afro, porque diz que precisa africanizar a igreja. E eu estou te provando que ela já é africana. A base dela. Ela já é africana, ela nasceu africana. Quando a família sagrada saiu de Jerusalém, foi para a África, o cristianismo foi desenvolvido no continente africano. Saiu do Oriente Médio para o continente africano. Então, ao mesmo tempo que o cristianismo foi desenvolvido na África. Então, assim, é uma religião afroasiática, né? Então, eu estou ressaltando as raízes africanas. Não estou negando que ele não nasceu no Oriente Médio, como me falam muito, né? Então não tem Jerusalém. Eu falei, gente, eu não tô falando isso, para ser idiota, entendeu? Eu não estou falando isso. Eu não estou falando, não para ser burra. Às vezes eu me seguro e falo, para ser idiota, entendeu? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a religião, o cristianismo, apesar de estar centrado na figura de Jesus Cristo, ela tem elementos que circulam isso, e isso foi desenvolvido. Por exemplo, quando a gente fala de monasticismo, eremitismo, que são elementos importantes para a prática cristã, isso foi desenvolvido na África, a não ser que fale que não basta, que o monasticismo, o monastério não interessa. Ninguém vai falar isso, católico não vai. Católico não deveria, perdão. Falar. Então, antes de São Bento criar os mosteiros, já tinha mosteiros nos primeiros séculos da África. É claro que São Bento, na Europa, ele levou o monasticismo a um outro nível. Sim. Entendeu? A um outro nível. Mas o começo foi na África, foi no Egito. Entendeu? Foi lá que começou os primeiros mosteiros. Então, assim, quando fala que o cristianismo tem raízes africanas, eu estou reivindicando esse início. Falando assim, os primeiros pares, os primeiros elementos da igreja que a gente hoje cultiva até hoje, né, começaram lá, naquele cenário. E só ficou forte, alguns autores dizem, só é forte como é hoje, o cristianismo só é forte como é hoje por conta desse início. Tem um autor chamado Thomas Olden, que ele tem um livro chamado Quão Africano é o Cristianismo, que assim, é maravilhoso. Ele foi lançado em português há 2 anos atrás, e ele apela para os cristãos acadêmicos continuarem o trabalho dele. Eu falo assim, olha, porque a historiografia oficial está querendo apagar a participação da África no desenvolvimento do cristianismo. Eles querem colocar o cristianismo como uma obra europeia, como fosse um produto europeu para castrar povos do Sul, né, que no caso África e Américas. E não é verdade. Saiu da África para a Europa. Quando o cristianismo chegou na Europa, oficialmente pelo menos, na África já estava lá há muito tempo. Mas é uma questão, acho que até de geografia, do pessoal não entender, né? Onde ficava Alexandria? Né? Onde que estava a igreja primitiva? Mas assim, olha, quando a Etiópia estabeleceu o cristianismo como religião oficial, assim, não tinha religião oficial. O cristianismo não estava oficialmente na Europa ainda. Não, ele existia na Europa, como prática, mas como oficial de Estado, era na Etiópia. Mas para isso, um africano ou um europeu teve que ir na África e ver a igreja primitiva. Todo o movimento para levar para a Europa, né? Não, os apóstolos fizeram isso. Porque então, por exemplo, que foi para Roma, né? Quem evangelizou a Etiópia foi São Mateus. Né? Quem evangelizou o Egito foi São Marcos. Né? A não ser que a gente entenda que os apóstolos são colonizadores. O pessoal adora falar que foram os colonizadores que levaram o cristianismo para a África. A não ser que você admita que os evangelistas são colonizadores. Porque se não for, então não foi isso. E o Egito leva muito a sério a obra de São Marcos, mas muito a sério, né? A igreja, o catolicismo ficou dividido depois de 1000 anos, né, entre a ortodoxia e o catolicismo romano. A ortodoxia fala, né, Alexandria, nossa mãe, São Marcos, nosso pai. Então, assim, é extremamente importante para os coptas, né, a função de São Marcos. Ele criou as primeiras comunidades cristãs. Foi em Alexandria, não foi na Europa, não foi em Roma. Né? Então, o senso comum, que é muito fortalecido pelo pessoal progressista, na tentativa de desmerecer o cristianismo, isso não é à toa, isso não é acidental, é um projeto. Entendeu? É um projeto de minar estruturas cristãs. O senso comum faz parecer que o cristianismo pegou um avião lá em Jerusalém e desceu em Roma. E as coisas não foram assim.
não foram assim. E se bobear Entendeu? nesse avião que pegou, o Papa já estava dentro e o tapete vermelho, quando ele chegou em Roma, já ia ser estendido para ele, né? Aí depois que chegou em Roma, entendeu? Pegou outro e tava uma Malafaia aqui. E acabou. E não é assim que funciona. Eles acham que é desse jeito. É. Quando eles estão atacando Uma o escala, né? cristianismo, eles acham que estão atacando só o Papa, o Malafaia, o Valadão. E não é. Vocês estão atacando povos que estão mantendo a tradição cristã há Há milênios. Há milênios, é uma questão cultural e que se misturou com aquela realidade. Autores africanos de outras religiões reconhecem isso. Tem um autor que eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o nome dele, ele é africano. Ele escreveu um livro chamado Religiões Africanas, saiu pela Vozes. E ele, no capítulo do cristianismo e do islamismo, ele fala que são duas religiões exógenas à África, ou seja, não nasceram na África, mas foram para lá muito cedo, de maneira que suas raízes estão lá. Então, assim, eles se desenvolveram junto com o desenvolvimento do continente africano. Então, elas têm raízes africanas. Ele está falando isso, ele é um autor africano. E também fala que o cristianismo e o islamismo chega a ser mais antigo que religiões tradicionais animistas da África. Algumas. Entendeu? Não, Isso é tem mais igreja, antigo. igreja do século, eu fui pesquisar, tem igreja do século IV. Século VII, aquelas e que são totalmente diferentes das igrejas, porque o modelo brasileiro de igreja é muito parecido com o da Europa. Da Europa. né? Porque nós fomos colonizados. Lá não, lá era subterrâneo, né? E eles vinham cavando e erguendo de baixo para cima de dentro da montanha, né? Até hoje Lindas. tem cavernas, né, na Etiópia. Agora é ortodoxo, mas naquela época era um catolicismo só. Tanto que a expressão 1000 anos de catolicismo, entendeu? Porque assim, durante 1000 anos nós éramos uma coisa só. Então, assim, a cristandade, o primado da cristandade, como eu gosto de repetir, é católico, tanto ortodoxo quanto romano, depois que a gente se separou. Mas os primeiros 1000 anos apenas, né? Primeiros 1000 anos, é católico. Então a gente compartilha. É muito tempo. A gente compartilha essa história. Não tinha catolicismo romano e ortodoxo no século I. Passou a ter isso no século XI. Entendeu? Então, quando eu estou ressaltando as raízes africanas, eu estou chamando a atenção para isso. Eu não estou pedindo para colocar algum numa missa, entendeu? Aí o católico tem uma dificuldade enorme de entender isso, alguns, né? E aí, por outro lado, o movimento negro acha que eu falando disso, eu estou minando as religiões afro-brasileiras, que é candomblé e umbanda, que eles consideram que essas religiões são verdadeiramente africanas. E não e são. O cristianismo, E não são, não é? E o cristianismo, e o cristianismo é europeu. Não. Não é. Né? As duas religiões são genuinamente brasileiras, tanto o candomblé quanto a umbanda. Elas têm também raízes africanas, mas elas são brasileiras. Elas são religiões brasileiras. Mas elas foram criadas aqui. Por serem raízes E pertinho da africanas, gente. da onde que busca o candomblé e umbanda? Ela tem raiz africana? Tem. E Porque da onde que parte isso? Então, das regiões que os escravos vieram para o Brasil. Ah, Entendeu? sim. Então, que no caso, foram Congo, Nigéria especialmente. Tem um reino chamado Daomé, que hoje faz parte do território da Nigéria, que é onde veio os principais escravos que reproduziram cultos africanos. Só que no começo não chamava de candomblé, chamava de calundu colonial. Eles misturaram tudo. Né? Então, quando o contingente de escravos vieram para o Brasil, estavam todas as etnias misturadas. E cada etnia tinha um culto diferente. Não tinha como identificar o culto. Numa tentativa de reconstrução, foi chamada de calundu colonial. Aí, depois que eles criaram um terreiro oficial na Bahia, em Salvador, é que passou a ter o nome de candomblé. Aí tem vários, os autores que são mais especialistas no assunto, eles falam candomblés no plural, porque são vários. E aí cada região do Brasil chama de uma coisa. Né? Aqui no Rio, a gente não fala que é macumba. No Rio Grande do Sul fala que é batuque. E no Maranhão fala que é tambor das Minas. Então, assim, vai variando. Entendi. E aí um dos especialistas, que é o Edson Carneiro, né, que é um autor clássico desse assunto, ele fala assim, olha,
a existência dessa multiplicidade de nomes nas regiões comprova que essa religião é brasileira. Sim. Porque se não fosse, não ia ter um monte de nome. Essa pluralidade. Entendeu? O catolicismo é catolicismo em todas as regiões. O protestantismo é protestantismo em todas as regiões. Mas o candomblé e a umbanda é chamada de cada um de uma coisa em cada região do Brasil. E tem as Entendeu? linhas, assim, eu não sei se o nome certo é esse. Por exemplo, na Umbanda tem também as As casas, tem isso as aí. casas, Isso aí. entendeu? Porque como cada etnia da África tinha um culto, né, elas foram criando linhagens nas casas. Então, assim, é complicado compreender, é complexo. É É um bem fluxograma infinito. Infinito. É bem complexo e não tem como saber a origem. A não ser, hoje tem como a gente fazer teste de DNA para ver a ancestralidade, né? Mas em termos de estudo, há poucos registros documentando a origem dos escravos africanos em termos de etnia, entendeu? Tanto que os pesquisadores tendem a rejeitar o uso da palavra etnia para falar de negro, né? Porque a etnia tem a ver com cultura. E a gente não tem como saber qual é a família. O europeu, quando vê a brasileira, fala é o polonês, é o português, o alemão, tal. Mas o africano não tem, porque misturou tudo quando veio ao Brasil. Aqui também teve tráfico interno, né, de escravos. Não tem como saber. Hoje a gente consegue saber por teste de DNA. Eu fiz ano passado, aí eu vi que eu sou 70% banto, que no caso, veio do Congo. Entendeu? Então, ao que tudo indica, é possível que os meus ancestrais já tenham vindo para cá católicos, né? Porque o Congo era já convertido ao catolicismo na época, entendeu? Então, que é um outro tópico que não é muito falado. As pessoas, parece que é um segredo. Às vezes eu fico lendo. Eu fico lendo, assim, eu fico assim, se o Congo, se o rei Afonso I, rei do Congo, ele converteu o reino todo ao catolicismo no século XV, como é que os escravos que saíram de lá para cá eram de religiões afro-brasileiras, sabe? A conta não tá fechando. Entendeu? Não tá fechando. Isso para eles também não. Gente, né? tem Porque eles queriam dominar, né? de- Toda parte, né? Pois é, porque assim, tem os documentos falando que chegaram muçulmanos na Bahia, escravos muçulmanos. Que aí, então, assim, eles não foram contaminados com a religião, mas os cristãos foram. Assim, tem muitos não ditos nas informações que não fazem sentido. Tem um autor que eu, infelizmente, não consegui ainda colocar a mão no livro dele, porque ele tá muito caro, esse livro. Ele só vende no exterior. E a tese do livro dele é que os escravos vieram às Américas já católicos. Aí eu, olhando assim, o histórico de conversão, realmente faz sentido. Se o Congo era católico no século XV e começou a traficar escravo no século XVIII... Já eram Então já católicos tá há há muito muito tempo. tempo. 3 séculos. Também. É livro de história que tá errado também, né? Já o de religião, de história. Aí o nome do livro dele é até Afro-Católicos, né? Ele fala assim, os escravos que vieram para as Américas aqui, do sul como do norte, eles já eram católicos. Mas quando usa esse termo afro-católico, e aí eu vou pegar o gancho do que você falou inicialmente, colocando essa ignorância, vamos colocar assim, né, cultural e de a gente descobrir mesmo de onde tudo começou. Porque isso tudo que você está trazendo é muito novo, né, pra gente, mas pra você não, isso já tá na tua veia há muito tempo, literalmente. Não, né? pra mim é novo também, porque às vezes eu fico fazendo umas contas e falo assim, gente, como é que ninguém nunca falou isso comigo? Não, mas há quantos anos você Entendeu? estuda, vive esse universo? Olha, eu estudo o universo de relações raciais desde que eu entrei na graduação, na minha primeira graduação, com 17 anos. Tem 20 anos. Mas a questão do cristianismo tem menos de 3 anos. Isso, como eu falei, eu não escolhi isso. Assim, eu juro por Deus que eu jamais escolheria me meter nessa confusão. Juro. Que é uma Até porque confusão. é política, é cultural, é raça, é confusão. Eu só arrumo confusão. Quando eu falo assim, olha, São Jorge não é Ogum, nossa! Você intolerância! Mas aí eu falo, amiga, São Jorge é Ogum? Tipo, não é algum. Então, porque você tá brigando? Então, assim, eu só arrumo. Ele é da Capadócia. Ele é da Capadócia. Entendeu? Aliás, vai sair o filme, né? Aí você, mas foi a igreja católica que veio e tal. Eu falei, não, olha, pode ter sido que não foi, né? Mas se foi,
Não é mais. Então por que você tá falando que é ainda hoje? Então, assim, São Jorge não é algum. Aí fica aquela confusão, o debate está inflamado. Então, eu acredito firmemente que foi o Espírito Santo que me meteu nessa confusão. Falei assim, olha, você tá capacitada, minha filha. Porque eu jamais ia me meter nesse papo, porque eu só arrumo problema. Mas o Mas que te alguém tem que despertou? falar, né? O que te Eu só despertou? arrumo problema. Quando eu comecei a ver a iconografia etíope, eu fiquei apaixonada. Então alguma coisa te despertou, Ah, né? eu ficava horas olhando. Aquilo é lindo. É lindo. Como que a pessoa pode ter coragem de falar que o cristianismo não tem valor porque é europeu? Isso aí é uma outra história também, né? Associar europeu como coisa ruim. É uma moda ridícula atual, que faz parte do woke, né? O comportamento woke. Mas se olhar para o que é da Etiópia, cara, que coisa mais linda. Ah, que coisa linda, linda. Você tem coragem de falar, de negar isso, de apagar isso. Você não tem vergonha de fazer isso? Mas você está cometendo epistemicídio. Eles adoram falar epistemicídio, né? Que é assassinato do conhecimento formado por negros, indígenas e tal. Falando, vocês estão fazendo isso. Quando vocês negam o cristianismo na África, vocês estão matando o conhecimento produzido por teólogos africanos durante séculos. E aí, é isso que eu ia falar. No caso do Gente, afro-católico, só como você falando falou. assim, ó, vou até arrumar aqui. A grande maioria de nós, e eu me incluo nessa, nós vamos fazer uma correlação de cristianismo e de Umbanda e Candomblé. Eu acho que a maioria das pessoas vão fazer essa correlação por conta dessa visão diferente, desse novo olhar que você está trazendo para a gente e para a nossa audiência. E aí vem uma intolerância muito grande, porque se a grande maioria vai falar católico e Umbanda, Macumba, né? Aonde ficam as outras religiões? E aí, será que eles se sentem excluídos ou eles querem fazer parte do caldeirão da bagunça e não entendem nada? As outras religiões, assim, além do cristianismo? Sim. Não, mas aqui no Brasil seria quem que fica? Não, tô falando os evangélicos, o budista. Mas eles também estão influenciados pelo candomblé e a Umbanda. Também tem sincretismo no Mas eles protestantismo. não são denominados. Eu sou budista, eu sou... ele não vai... Aliás, muitas pessoas não admitem que são de candomblé e que são de Umbanda. Não. Na Ainda Bahia, tem não. isso também. Perguntar pra mãe de santa, vai falar que é católica. Entendeu? vai Então, falar tem que isso é também. Até lá eles introduzem ele junto, né? Kardecista, porque é também a base da Umbanda, né? O kardecismo, do candomblé, eu não sei. Mas dos budistas, de quem é jorrei, onde que eles entram nessa miscelânea? Mas acho que eles têm uma porcentagem muito pequena. Então, não sei se tem uma confusão tão grande quanto esses grupos. Por exemplo, porque o candomblé e a Umbanda, eles têm uma estrutura também vinda do catolicismo. Alguns autores, sociólogos, que presenciaram, testemunharam o nascimento da Umbanda, né, no Brasil, eles falam que o catolicismo é estrutural e estruturante para a Umbanda. Então, assim, o que estrutura a religião da Umbanda é exatamente o catolicismo. Sim. Porque quando o Papa Bento XVI faleceu, na minha casa tem um terreiro de Umbanda. Estava em luto quando o Papa faleceu. Quando o Papa São João Paulo II faleceu, o tambor de Minas lá no Maranhão também deu luto de 3 dias. Então, eles se entendem também como católicos, né? É claro que eles não estão praticando mais catolicismo romano. Eles estão fazendo catolicismo popular, que é uma outra coisa. É uma coisa que merece uma discussão séria à parte. Eu sei que muito católico olha com maus olhos, mas isso é a realidade do Brasil. E a história do Brasil faz compreender esse movimento. A Igreja Católica do Brasil não era coesa, não é coesa hoje. No Brasil colônia é muito menos. Era um sistema bem familiar, de padroado. Então as pessoas se organizavam como elas queriam em relação ao catolicismo. E nessa forma de organização, fazem todo tipo de sincretismo. Nas regiões de interior do Nordeste, por exemplo, você vai encontrar em casas, né, uma imagem de Iemanjá do lado, uma imagem de Santo Antônio. E a pessoa não vai achar problema nenhum nisso. Ela nem tem noção.
Não, nenhuma. Mas é porque o catolicismo no Novo Mundo teve essa marca, entendeu? De deixar a cargo das famílias, das instituições, não era centrado na igreja. Na virada do século, na proclamação da República, que aí foi que Roma começou a fazer a romanização do catolicismo na América Latina, que aí começou a voltar para a igreja. Entendeu? Mas até então, olha quanto tempo. Até então, ficava a cargo assim, das regiões, das famílias, das irmandades, das confrarias. E eles se organizavam a religião. Não era não era uma prática religiosa centrada na ordem do Papa, por exemplo, né? Entendi. E como que fica hoje na África o protestante? Porque eles vão lá fazer missões, né? Não, também tem muito. Tem países com a maioria protestante na África. Os países que tiveram colonização inglesa têm maioria protestante. São os anglicanos, né? É, maioria protestante. Os que têm colonização portuguesa e francesa tem maioria católica. Ah, sim. A religião tradicional africana, né, que são os cultos animistas, não é maioria em nenhum país. Entendeu? Ela tem alguma relevância ainda na Nigéria, mas muito, muito pouco significativa. Entendeu? Entendi. Na verdade, tem um autor, um antropólogo, chamado Antônio Risério, ele diz que a religião candomblé ficou tão diminuta na Nigéria que quando eles querem formar novos sacerdotes, eles mandam para a Bahia, entendeu? Para formar, porque lá não tem muito mais pessoas para formar. De novo, made in Brasil. A Flaviane uma vez falou que ela foi numa missa Foi e que... 2 vezes. E vou quantas vezes tiver. Na Bahia, né? Eles Sim, fazem eu fui isso. no Pelourinho, eu fui no Eles Pelourinho. acabam colocando, né? O pessoal da Umbanda, o Candomblé, com o católico ali na missa, né? O padre integrou, respeitando também. Que eu acho que o respeito é a base de tudo. E eles se dão super bem. Na ali, Igreja Nossa Senhora do eu já vi Rosário na dos Pretos. televisão, nunca fui lá. Cara, é Assim. divino. Eu já vi na televisão essa mistura que, na verdade, todo mundo ali, eu vejo que sai todo mundo feliz. Pelo menos eu já vi na televisão. É que é o catolicismo popular que ela tá falando. O catolicismo popular. Popular. O cristianismo raiz surgiu ali na África e na Ásia, tu concorda, né? Para depois ir para o resto do mundo. Mas eu acho que essa prática, misturar dentro da missa, eu não vejo com bons olhos. Porque, no caso, como a gente pratica o catolicismo conforme orientações de Roma, não, isso aí está ferindo a orientação de Roma. Está fazendo uma outra coisa, o que eu não sou contra, mas tem que nomear a terceira coisa. Mas aí o padre Entendeu? faz sem ordem? Mas isso que é estranho. O padre faz e ainda coloca turbante. É exatamente esse problema. É isso que eu falo com as pessoas. Falo, vocês estão cobrando uma coisa da Igreja Católica no Brasil colônia, esperando uma coesão da instituição Igreja Católica na colônia. Ela não é hoje. Se fosse hoje, isso nunca poderia acontecer. Isso não está autorizado. Nenhum papa vai autorizar um padre fazer missa de turbante. Isso está errado. Entendi. Entendeu? Está errado. Quando o que fala de ecumenismo dentro do catolicismo é com católicos ortodoxos. Está claríssimo nas encíclicas católicas. Com ecumenismo para católicos romanos é com católicos ortodoxos e outras comunidades cristãs eclesiais. Outras religiões é debate interreligioso, não é ecumenismo. Está claríssimo. Isso que acontece na Bahia é corrupção litúrgica. Entendeu? É um abuso litúrgico. Acontece na Bahia e em outros lugares também e tal. O que, veja, em termos de manifestação cultural, muito legal. É outro nome. Não é catolicismo romano. Se chama de catolicismo popular. E acontece em outro lugar. Mas não é catolicismo romano. Olha, eu falo que maravilha fazer isso. Mas catolicismo que está submisso, subordinado ao Papa, Bispo de Roma, não é. Entendi. É outra coisa. A gente tem que dar nome às coisas. Falar, isso também é o católico do Papa. Não é. É outra coisa. Entendeu? A gente tem que dar nome às coisas. Entendi. Das coisas. Então, se a gente, dentro das paróquias, pratica, professa o catolicismo conforme determinações da doutrina da igreja, né? Então, essa situação de sincretismo com Umbanda ou Candomblé, ela não é possível. Mas se for fazer um outro catolicismo que não tem a ver com Roma,
Aí, ó, que maravilha. Pode Entendeu? fazer Você funda a tranquilo. tua igreja, fala assim, ó, é a igreja católica da Macumba, ou igreja Macumba católica, é católica brasileira. Alguma outra coisa. Tem umas aí, Uma, né? inclusive, né, que tinha um padre que foi excomungado, né, e criou... Nossa, você faz isso, entendeu? Então, você faz. Mas a romana, não. Entendeu? Então, quando a gente tem hoje, por exemplo, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, com todos esses movimentos disruptivos até então, né, e vários outros, padres com uma grande influência nas redes sociais. Se nós fôssemos colocá-los realmente numa classificação, qual seria, então? Eles seriam... Desse catolicismo popular também? Não, porque eles não estão fazendo aqui, até onde eu saiba, nenhuma mistura com elementos que são estranhos à doutrina católica. Não, ok, sim. Mas eu digo assim, padres hoje que vivem muito... Eu adoro, tá? Padre Fábio de Mello e tal. Mas um show business, aquela coisa mais midiática. Eu não sei se seria uma infração à doutrina da igreja. Eu acho que não. Porque muitos hoje aparecem até falando da palavra com devocional, sermão, né? Eu acho que indo para as redes sociais realmente para atrair e para as pessoas também terem, para os católicos terem conteúdo nas redes sociais. Porque se deixar, então, a gente só vai absorver conteúdo de religião de outras religiões. Protestantes. Não, mas, por exemplo, especificamente para o É. Fábio de Mello, nas redes sociais dele, nem sempre é só de religião. Ele coloca coisas engraçadíssimas, bem diferentes, que não fala nada. Porque ele é meio um artista, né? Não, então, então, mas mas assim, mas eu adoro, acho que, assim, é da personalidade deles, mas não vai nada contra a igreja. Eu acho que Entendi. não vai Nada contra a igreja, entendeu? Nem trazendo contra a uma... doutrina a da igreja. doutrina Quer da dizer, igreja. eu acho que não vai, entendeu? Eu acho que ele incomoda alguns católicos. Sim. Não, Dentro incomodar da certamente. igreja. Não É incomodar porque a sim. renovação Incomodar- carismática incomodar uma ela coisa, mas incomodou, assim, né? Ela contra tem mais ninguém. de 50 anos, um pouquinho mais, né? Não, Tem 50 e ela pouco. incomodou. Ela incomodou a renovação Sim. carismática. A história da igreja é de treta, gente. Treta em cima de Porque treta. são humanos. Eu acho uma graça quando eu vejo meus seguidores que ela fala assim, a gente tem que se unir, parar com isso. Eu falo, gente, nunca vai parar com isso, acorda. Entendeu? A história da igreja... Acorda, ela é menina. Tapas na sua cara. Não, mas você tá maluco? A história da igreja sempre foi, quando termina uma treta, sabe o que acontece? Começa outra. Não, fala uma palavra. Uma treta atrás da outra. Fala E só é uma pra formar coisinha isso pra eles tudo, né? assim: Guerra Santa. Acabou. Não, Guerra Santa. Gente, vocês estão fantasiando as coisas. Não é desse jeito. Os grupos vão disputar as ideias. Isso sai da natureza humana. Até porque Entendeu? eu acho que a igreja também, vamos voltar lá atrás, falando de Guerra Santa, ela também instigava que acontecesse isso. Nas cruzadas e por aí vai. Não, Guerra a igreja Santa. errou bastante. Várias coisas. Errou Mas muito. até em Entendeu? parte Errou bastante. de reter o poder, os fiéis, para tomar o controle. né? Se você Isso aí pegar é- Humberto Eco, o nome da Rosa, você vai ver ali claramente. Não, os grupos disputam ideias. Isso é a coisa mais normal. Dentro das instituições pequenas acontece isso. Imagina instituições de 2000 anos. Alô, gente. Mas aí, uma vez eu conversando com a Vivi, do catequista, né? Vivi Varela, como o Santo Agostinho e São Jerônimo trocavam cartas, né? Mas assim, eles trocavam cartas se xingando, entendeu? Olha! Sabe assim, São Jerônimo irado com Santo Agostinho, sabe? Quase mandando o Santo Agostinho tomar um cu, sabe? Sabe assim, tava puto com Santo Agostinho, debochando de Santo Agostinho. Eu falei, então são dois santos batendo boca. Se eles estão batendo boca, irmão, entendeu? Quem sou eu? Entendeu? E Santo Agostinho não era moleza, não. Não, não. Santo Agostinho... Ele demorou muito tempo ainda pra A mãe né? dele rezou 25 Isso. anos. Não, por isso que a gente tem que rezar pra Santa Mônica. Se Tem ela, pro Santa porque se Mônica. ela conseguiu converter Santo Agostinho, Poxa. ela faz qualquer coisa. Entendeu? É verdade. Faz qualquer coisa. Vamos entendeu? para outra polêmica. Agora vou Vai entrar lá. em outro assunto. Eu reparei que na sua página do Instagram tá escrito que você tem ensino médio completo. Mas eu tenho. Eu tenho diploma de ensino médio completo. É o básico. pra o ser óbvio. doutora. É o óbvio. Eu tenho. É o básico bem feito e o óbvio sendo dito. Eu tenho Tá lá. diploma. É, ensino tá lá. médio completo. Não, mas é verdade, né? O legal do É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Tem
ensino médio completo e você é tenho. doutora, mestre. Fala pra mim por que o ensino médio? Porque no momento, né, que, como a Flavia falou, né, tanta gente falando sobre... Até agora, sobre- você acredita que ela tem segundo grau completo, ensino médio? Gente, ela Que no fez meu ensino tempo é médio. segundo grau. Eu ensino tenho ensino médio. médio completo. Então, explica isso. Flavia, tu ia perguntar, né? Elabora essa pergunta sobre o efeito manada que... Então, o que acontece? A questão é a Vai lá, seguinte. faz a vamos pergunta lá. bonita, porque Vamos fazer a eu falei pergunta assim, bonita. pergunta Tu foi... soltou a bomba Não, e... aqui- Ela é filha olha, da olha, mãe. olha a minha pergunta. Você tem ensino médio completo? Ela, eu tenho. Acabou. falou assim, Ela toma. respondeu. Então vai lá, Flavia. Vamos Você fazer o elabora seguinte, isso. só pra vocês entenderem o contexto que a gente tá falando. A Paty, ela tem todas essas graduações, ela é uma mulher incrível, disruptiva. Tudo que eu falei aqui no início, se você entrou aqui agora, volta lá, problema é teu. Que é o seguinte, quando ela coloca na bio do Instagram, ou seja, a denominação ali de A quem é descrição. ela, justamente, ela coloca ensino médio completo. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam, querem e às vezes inventam autoridade que não tem. Inventam nomenclaturas que não tem. E a Paty, com tudo isso, com todo esse currículo que parece um pergaminho, Ai, meu Deus. ela foge, ela faz, Chega ela lá faz na o África. contrafluxo do efeito manada. Porque o efeito manada hoje vamos falar sobre autoridade, vamos mostrar autoridade, a sua bio tem que ser atrativa, tem que ser, né? Ok, só que é o que você falou. Você não precisa, não quer mostrar tudo isso ali. Então você olha o efeito manada no contrafluxo e isso está dando muito certo e você está fazendo um laboratório, como você Tô disse. fazendo, gente, E tá muito agora engraçado. eu quero que... Tô aprovada? Aprovou. Você Boa, foi muito arrasou. bem. Obrigada. Você criou todo um contexto, né? Porque eu só Então, comecei- Jogou o tijolo, É, no peito, toma. Aí eu mato, entendeu? E aí a gente quer que você agora diga sobre isso. Vamos sair do passado e vamos falar da Paty Da agora. presente. Então, quando eu criei o perfil lá nas tempos de viagem, não tinha nada de escolaridade no meu perfil, não. Entendeu? Eu nem lembro o que tinha no meu nome, na minha bio. Aí meu amigo falou, Paty, quando eu comecei a falar sobre esses assuntos, né? Bota a tua escolaridade, que aí vai, de repente os haters param e tal. E eu falei, vou testar. Eu sou a galera da pessoa que testa. Aí eu botei. Aí eu teve um tempo que parou, mas as meninas jovens, assim, ativistas, elas não ligam muito se eu não falar o que elas gostam. Se a minha escolaridade não serve pra porcaria nenhuma. Então, não tava adiantando muita coisa. Aí teve um dia, eu falei, não, vou botar ensino médio completo. Porque eu vi a Débora do Olá Bocós, a Débora Luciano, ela tem um canal no YouTube chamado Olá Bocós. E ela E bocó é quem é a pessoa bocó mesmo. É bocós no sentido... Não parece até francês, né? Falar bocós, mas não, é bocó. Falei, Bocó. nossa, que nome chique. Não, Olá, Bocós. Já chamamos os seguidores dela O de Didi Bocó. Mocó falava muito que ele era bocó. Bocó, E ela, assim, inteligentíssima. Ela lê clássicos, ela ensina a ler clássicos da literatura. Assim, ela é realmente uma das pessoas mais inteligentes que eu encontrei na internet. E ela é formada em Direito pela UFMG, fez mestrado em Direito numa instituição lá que é top, foi a aluna do Gilmar Mendes e tal. Então, assim, ela é uma pessoa com uma bagagem punk. E ela usa o Twitter também. Ela tem uma frequência boa de uso no Twitter também, tem um perfil grande lá. E lá ela bota Débora, ensino médio completo. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, cara, que interessante, eu vou fazer que nem a Débora. Não vou ser Vou bocó. botar ensino médio completo. E aí lá no Twitter, ela bate boca com as pessoas, né? Ela fala assim, fulano, você tá falando isso, mas você é formado em Direito mesmo? Ela brinca, você tá formado em Direito mesmo? Parece coisa boba e tal. Aí a pessoa responde pra ela assim, eu sou formado, eu fui aprovado não sei em qual posição na OAB e tem não sei o quê. E você? Aí ela, eu tenho ensino médio. É o contrafluxo. Eu tenho ensino médio. Ela podia falar, esfregar, não fui aluna do Gilmar Mendes, não. Ela fala, não, eu tenho ensino médio. E eu sou youtuber. Então ela não fala que ela é Sim. advogada, ela sou youtuber, né? E aí o pessoal, quando ela irrita, né, essa manada, fica dando print da bio dela, ensino médio completo.
também. E a gente que sabe, a gente morre de rir. Sim, quem Entendeu? é realmente... Quem é seguidor dela mesmo, né? Assim, sabe da da autoridade, autoridade. A dela. gente sabe do que ela tá falando, que tem sentido. E aí o pessoal fica debochando do ensino médio completo dela, que ela é youtuber. Ela lá em youtuber com ensino médio completo. O pessoal fala, só podia ser mesmo em youtuber com ensino médio completo. Ela deve se escangalhar bota de rir, pilha. né? Eu acho hilário. Eu falei, cara, é isso que eu quero E pra isso mim. é estratégico, sabe por quê? Porque o que acontece? Quando você coloca ali e a tua audiência começa a marretar quem tá chegando, né? Porque assim, você tem os seus haters e você tem os seus lovers. Isso. E aí o lover vai falar, hater, toma aqui. Aí o hater vai, toma aqui. E aquilo vai gerando, sabe o quê? Engajamento. Porra! E não é- Então aí assim, é- você chega, fala e tipo assim, deixa a minha galera brigar. Com Eles mesmos falam. E mal sabem a falando. grande manada que a briga ali tá gerando engajamento, autoridade, não sei o quê. E o Instagram tá vendo que essa pessoa aí. entrega. E adiantou. E aí O vai YouTube pra também, você. né? Se for no Eu os acho haters. hilário. Eu tô achando muito engraçado. A minha ideia era deixar só por um tempo, mas assim, eu tô pensando em deixar direto mesmo, sabe? Porque eu acho muito... Teve um rapaz novinho, acho que assim, pela foto, ele devia ter no máximo 19 anos, assim. Ele mandou um textão pra mim por direct, falando, assim, tipo, dando uma moral, entendeu? Pra cima de mim. Assim, ó, eu vi que você leu que uns 100 livros, assim mesmo, muito bom, né, e tal, entendeu? Mas não vi nenhum livro disso, daquilo. Você quer que seus filhos fiquem em desvantagem? Você tem que ler fulano de tal, você tá lendo muito negacionista, entendeu? Você tem que ler mais isso. Então, eu quero ouvir você, o que você acha do que eu escrevi? Assim. Aí Desse respira. jeito. Aí eu fiquei... Olha, eu ri muito, mas eu ria. Aí eu falei, olha, ele falando, muito obrigada, assim, pela tua dica. Assim, como eu tenho ensino médio, eu não sei o que você tá falando. Entendeu? Mas eu vou agradecer muito. Se você puder me dar mais dicas de leitura... Gasta mais teu tempo Eu aí. vou agradecer. Entendeu? Assim, aí eu botei gratidão e botei um girassol do lado. Sabe? Só faltou gratiluz. Ele é gratidão. Gratiluz. Mas aí eu fiquei olhando, eu olhava pra foto do menino, eu ampliar, eu falei, cara, ele é uma criança. Eu falei, meu Vou filho, tu bater é nele. uma criança. Quando ele nasceu, provavelmente, eu já tava na UF. Entendeu? Ele tá me dando dica do que ler. Ele tá achando que ele pode. Ele tá calculando que ele leu mais que eu. Porque ele acha que eu tenho ensino médio completo e ele acha que o que ele leu é o mais importante. Como é que pode ter essa autoestima? Eu tinha a Tá minha aqui em cima, ex-sogra. né? Ó, a A autoestima. minha ex-sogra era psiquiatra. Ela falava assim, Paty, jovem não tem autoestima, jovem tem delírio. Ele não tem condição de ter autoestima. vou anotar Vou botar isso num corte. Jovem não tem autoestima. Ele tem delírio, porque a autoestima é construída a partir do que você realizou. O jovem realizou nada, o que ele fez? O que a pessoa de 18 anos não fez nada? E do teu autoconhecimento Assim, também. o que ele fez, assim, ó, parabéns pra você. Você fez mais que obrigação. Entendeu? Mas assim, ele não fez nada de substantivo ainda. Ele não provou nada pra ninguém ainda. E aí eu ficava olhando, como é que uma pessoa que não provou nada pra ninguém ainda tá dando dicas do que ler pra mim? Entendeu? Mas é porque você tem ensino médio, cacete. Assim, mas eu tenho dobro da idade dele. Assim, eu não podia fazer uma estimativa. Falar assim, olha, de repente... E aí ele botou ainda no texto, assim, porque não adianta ter uma inteligência fora da curva. Ele reconheceu. Ele que eu sou reconheceu. inteligente. Opa. Né? Não adianta ter uma Ganhou inteligência uma fora da curva e ficar lendo negacionistas. Aí eu fiquei, quem é negacionista que eu leio? Tipo assim... Quem é? Eu falei acadêmico. Eu fiquei curiosa nessa parte, mas assim, eu não perguntei não, porque eu queria agradecer. Eu já queria ir pro final. Valeu, obrigada. Eu queria agradecer e aí eu dei print pra mostrar pros seguidores. Porque, tipo, tá Lógico. todo mundo rir comigo. Entendeu? Adoro! Aí a minha coautora do livro sobre o woke, ela falou assim, Paty, ele faltou de sugerir culinária, horóscopo, muito furada essa sugestão dele aí, entendeu? Mas assim, eu fiquei olhando, ele é um menino mesmo, assim, novinho. Eu falei, gente, como é que pode a pessoa tá delirando? Imagina quando ele chegar na sua idade. A pessoa tá delirando. Como é que pode um negócio desse? Eu, quando encontro um pesquisador mais velho que eu, cara, eu me coloco desse tamanhozinho. Porque eu penso assim, falo, cara, se a pessoa tem Ensino 70, médio. se a pessoa tem 70 anos, eu Ensino tenho médio. 38, tipo assim, ela tem quase o dobro da minha, então ela leu muito mais que eu. Então, assim, o máximo que eu posso fazer perto da pessoa é
colocar-me na minha posição de ignorância, entendeu? E, tipo assim, pedir desculpa por estar falando com ela, sabe? Entendeu? Eu, tipo assim, é o que eu vou pensar. E aí o jovem, não. O jovem, ele leu 15 páginas de um livro da Djamila ou do Silva Almeida, que é aquele texto tamanhozinho, e ele acha que ele sabe muito. Detalhe, essa geração, ela não vai ler livro, ela vê vídeos no TikTok. Isso aí. E ela acha que ela é intelectual. Muito bacana, assim, vídeos de TikTok, né, o YouTube e tal. Eu acho ótimo instrumento de divulgação científica. Mas é só isso. Formação não tem como fazer por vídeo. Impossível. Sim. Você tem que fazer leitura. E essa geração não faz. Mas ela acha que faz. Né? E tem uma certa responsabilidade da intelectualidade com isso, entendeu? Como a intelectualidade passou a substituir conhecimento por retórica, né, o jovem foi acompanhando. Então, ele fica reproduzindo retórica o tempo todo e achando que aquilo é conhecimento. Isso não é conhecimento, É estímulo retórica. de 30 segundos. Estímulo de 30 segundos. É. Estímulo de 30 Que segundos. a retórica vai em Platão, né? Entendeu? Platão. É muito bonito, mas você não tá falando nada. Você, uma gracinha você tá falando, mas o que você tá falando não tem nada aí dentro. Fala com a minha mão, né? Literalmente. Fala com a minha mão. E falando sobre isso, a gente tem aí o gancho do seu livro, que tem tudo a ver com o que você tá falando aí. Então, Cadê o livro na tela? Então, ó, Livro na tela! Roda a vinheta aí, Villain. Ai, que fica Denunciou a idade. igual, igual meu filho. esse é o segundo livro que eu tô lançando. Mas esse é do woke? Não. Não, Então, esse vamos- é o primeiro. Então vamos lá. Eu acho que é esse é o legal do você woke. explicar sobre o woke, sobre o que você tá falando. Então, ó, vou preparar meu corte, hein? Pati Silva. O que é ativismo? O woke. Então, ativismo woke é basicamente o ativismo comum, só que não no sentido de combater injustiças. Ele, no caso, ele quer penalizar pessoas que, segundo eles, cometeram atos equivocados. Por exemplo, né, se uma pessoa que ela não está acompanhando a discussão trans falar o pronome errado, o woke vem em cima daquela pessoa, entendeu? Até que ela seja cancelada. Ela faz isso porque ela não tem como cancelar no mundo material, que no caso é morrer, entendeu? Então ela faz o cancelamento no mundo simbólico, que é tirando a fonte de trabalho da pessoa, destruindo a reputação. Então o que o woke faz em relação ao ativismo é um pioneirismo inédito da história do ativismo no mundo. O ativismo nunca foi desse jeito. Ele nunca foi no sentido de cancelar pessoas para impedir que alguém fale. Ou então determinar o que as pessoas devem falar. Ou seja, o ativismo woke ele está rompendo com as tradições do Ocidente, que é liberdade de pensamento, liberdade de expressão, e a linguagem em nome de alguma coisa que não está muito claro ainda. Quando a gente escreveu o livro, a gente ficou na conclusão pensando: o que esse pessoal atingiu até agora? Será que eles conseguiram o que eles dizem que estão fazendo? Eles dizem que eles estão protegendo as minorias do mundo. Né? Negros, mulheres, deficientes, trans, gays. Basicamente, todo mundo é minoria, exceto o homem branco, hétero, cis. Entendeu? O homem branco, hétero, cis, ele não é minoria. Então, ele é o inimigo do mundo. E aí, explica, por favor, o cis aí também. Cis é aquele que nasceu com genitália masculina. Entendeu? O homem comum. Então, o homem trans, não. O homem trans faz parte da minoria, que, no caso, é uma mulher que se identifica como um homem. E o homem cis é o homem que nasceu homem e se identifica como homem. Então, esse homem, ele é o inimigo do Ocidente. Com todas as teorias de identidade vão responsabilizar o homem branco hétero cis pelas maldades do Ocidente. Ele virou o espantalho do Ocidente. Isso. Então, o woke, ele acabou organizando o movimento social em várias tribos. E aí as tribos, na verdade, parecem unidas em prol de um determinado bem. Eles parecem até unidas em prol de um inimigo. Quando é para determinar um inimigo, que é o homem branco, hétero... O inimigo comum também, né? O inimigo comum. Mas só até aí. Só vai até aí. Entendeu? Porque a tribo ela tende a ser uma inimiga da outra, né, quando em determinados momentos. A gente cita isso no livro. Por exemplo, o movimento feminista ele pode acabar tendo problemas com o movimento trans em determinado ponto. Aqui no Brasil aconteceu uma situação assim. A Djamila Ribeiro reclamou que
Ai, qual é o nome daquela moça? Daquele rapaz que faz... Ai, meu Deus. Ele se veste de travesti, é professor de sociologia. Eu sei qual é. É o Laerte? Não, é um novinho. Gente, eu acho que nosso nome tá na boca, mas assim, esqueci o nome. Enfim, esse rapaz, ele tem um canal no YouTube enorme, ele é super famoso, e ele ensina sociologia, política, como um travesti vestido de mulher. Né? E aí teve uma premiação de mulher do ano, e ele foi escolhido. Sim. Aí a Djamila colocou o salto e falou, como assim? Sim. Como assim um travesti está sendo escolhido para mulher do ano? Aí, ou seja, a tribo queer, que é desse travesti, está brigando com a tribo feminista. Sim. Então, assim, elas são fratricidas, elas se eliminam Sim. num ponto. Elas não são amigas. Né? Aí, a esquerda, no geral, ela começou a absorver como característica principal esse identitarismo, que a gente chama de woke. Né? Porque ele não está fazendo um trabalho para combate de injustiça, eles estão dividindo pessoas. A característica essencial da esquerda, desde o tempo que o mundo é mundo, é o universalismo. Então, é a classe trabalhadora. Você vai lá, classe trabalhadora, defesa do trabalhador, né? Sempre você ouviu o Lula de 2002, você consegue identificar isso. É diferente do Lula de 2022. Entendeu? Então, quando vocês podem reparar que no discurso atual da esquerda, o trabalhador não existe. Ninguém fala de trabalhador. O trabalhador não é mais uma minoria. A minoria é gay, é trans, São é as negro, é mulher. bandeiras. Quanto mais você acumular a opressão, mais vantagem você tem nesse mercado. Entendeu? Quanto mais características oprimidas você tiver, mais vantagem você tem. Se você Ou seja, mais votos você consegue. mais O ou trabalhador menos. hoje vai comer alface que tá gordinho. Mais ou Não comeu menos, porque picanha. o Lula é safo, né? O Lula, rato. o Lula Rato entende isso. O Lula entende que essa galera não ganha voto. O Lula entende que ela serve como uma estampa. E quando teve o lançamento da campanha para prefeitos agora e tal, ele foi pra cima dessa galera woke. E falou assim, não tem que ter candidato porque é gay, porque é preto. Não, tem que ter candidato porque tem base. Ou seja, ele sabe que essa galera não tem voto entre o povo. Essa galera serve para amortecer a culpa de elites brancas. Entendeu? Que é aquela galera universitária, que é onde eu trabalho, eu vejo, né, isso. Né? Pessoal muito culpado, com o povo oprimido e se sente responsável por estar numa posição de privilégio. Então, para atender o anseio dessa intelectualidade, é que assim, tipo, Lula acaba cedendo. Mas ele entende que esse grupo não tem voto, ele sabe disso. Quando ele não fez esse discurso à toa no meio dos militantes do PT falando que não tem que ser gay, não tem que ser preto. Ele não é doido. Não, Ele não morre. Ele fez esse discurso porque ele sabe que não tem voto. Essa galera não ganha sozinha. Entendeu? As pessoas votam o pobre vota por outros motivos, não é por isso. Você acredita Entendeu? que é um sequestro da individualidade que eles fazem? Sim. Eu acho que a individualidade morre. Porque eles acham que as pessoas operam por coletivos abstratos. Então, é como se eu estivesse falando aqui na condição de mulher preta. Né? E a condição de mulher preta encerrasse a minha essência. E é só mais um elemento da minha essência. Tem outros elementos que estão em mim. Igual como em você, vai falar assim, tá falando aqui como uma mulher branca. Então, e não é. Você tem outras características que fazem parte. Mas o wokeísmo, que a gente chama, né, ele não leva isso em consideração. Ele vai colocando em ilhas. O que tem acontecido no mundo, e aqui no Brasil está começando muito devagar, mas está começando, é que pessoas de esquerda estão se levantando contra isso. Isso aí está interessante. Entendeu? No mundo, pessoas de esquerda estão contra esse identitarismo, levantando assim, real mesmo, sabe? Pesado, porque está atrapalhando valores importantes para o Ocidente, como liberdade. Né? O ativismo woke, o ativista woke, ele, na ordem de proteger oprimidos, eles comprometem a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Então, você não pode falar tal coisa porque o woke definiu que aquilo ofende.
E aí você vai ser cancelado. Entendeu? Aí você é cancelado. E aí Perseguido, né? E perseguido, né? O cancelamento é você perder o emprego. Ou então você ser ameaçado. Então, assim, você dar uma opinião, você dar um ponto de vista que não for de acordo com a ortodoxia definida, leva ao cancelamento. É por isso que a gente chama de woke. A diferença entre um militante comum e o woke é que o militante tem um comportamento clássico de ativismo comprometido com valores ocidentais, que é liberdade, justiça, democracia, né, ética. O woke não. Ele acha que num vale tudo, porque ele tem que proteger o oprimido e que está magoado. Entendeu? Ele está protegendo o oprimido, que ele definiu como oprimido, de ser magoado. Ele definiu quem é o oprimido, ele também definiu o que magoou o oprimido. Olha que louco. Né? O quão poderoso que o woke é. E ele vai atrás de pessoas que até ontem eram aliadas. Ele não faz a separação. Você é meu aliado hoje, mas se você falar alguma coisa amanhã, tu não vai ser mais. E isso eles fazem como ninguém. Exemplo, é um atrás do outro. Aqui no Brasil aconteceu. A Djamila Ribeiro, ela fez uma coluna na Folha de São Paulo contra a expressão que o Ministério da Saúde decidiu usar para mulheres, falando pessoas que menstruam. Pessoas não que mulheres, menstruam, né? Então um homem pode menstruar também. Aí ela falou, aí ela fez a coluna dela na Folha e falou assim, não, me desculpe, mas eu não vou aceitar ser identificada como pessoa que menstrua. Eu sou uma mulher, eu tenho muito mais que isso. Porque isso também atinge outras áreas de estudo, tipo a biologia, né? A ciência, né? Entendeu? Mas é biológico. Não, então, mas biologicamente não atingiria. Vai atingir no sentido social e cultural do termo. Entendeu? Porque tá apagando o que é mulher. Sim. Entendeu? Mas eu digo, então, a biologia vai falar o quê? Quando vai ensinar pra criança na escola, pessoas menstruam, isso gera até uma confusão. Então, claro. Mas aí, olha só, é que tá. O que é. Eu concordei na íntegra com a Djamila, constrangedor, tem que concordar com o feminista. Mas eu concordei com ela na íntegra. Porque que ela tá falando? Que ela tá falando? Né? Que tá reduzindo a mulher a característica de menstruar. E a mulher não é só isso. Muito mais. E aí tem um ponto também que ela tá completamente cheia de razão, é que se fosse para homem, homens nunca aceitariam um termo assim. Eles nunca aceitariam falar pessoas que ejaculam. Nunca! Nunca. Nunca que o homem ia aceitar ser chamado de pessoa que ejacula. Então, o que o wokeísmo está infligindo sobre as mulheres? O que eles determinaram que é correto para proteger os oprimidos. Mais uma vez, quem está sofrendo são as mulheres. Por exemplo, a Nini, que é a minha coautora, eu conheço a Nini desde do mestrado, né? Nós entramos juntas na UFRJ no concurso e nós somos amigas há mais de 15 anos. Então a gente já passou poucas e boas juntos. E ela, no trabalho dela no Instagram, ela fala muito sobre transativismo, ela apresenta dados científicos ela traduz texto, assim, ela é muito odiada, entendeu? Ela é muito mais odiada que eu. Mas muito má. Ela tem perfis de ódio dedicados a ela. Olha que louco. Isso, trans fazem perfis contra ela, assim, para odiar a Nini, entendeu? Assim, um negócio assim, desse nível. Entendeu? Eu espero que todo esse ódio converta em venda. Entendeu? É só isso que eu espero. Porque no final das contas é sobre resultado. Entendeu? É só isso que eu espero. Eu falo, gente. Só isso que eu espero. A Nini não tá aqui no Brasil. Não, ela tá em Londres. Tá em Londres. Não, então, aí lá em Londres, a situação do trânsito tá muito pior do que aqui. Mas tá muito pior. O que não quer dizer que aqui tá bom, entendeu? Quer dizer que aqui vai ficar ruim, entendeu? Porque vai ficar. Isso não é uma hipótese. Não vai sim. E aí, quando você diz vai ficar ruim, como? Porque, olha só, uma vez... Exemplifica ou já faz uma dissertação, aqui. Né? Olha só. Uma previsão. Eu que estimulei a Nini a fazer esse trabalho dela de Instagram, de falar sobre trans e tal, porque ela falava no story muito timidamente. Eu falei, Nini, fala no feed, né? Essa pessoa vai ser muito que bom. plantou essa Eu semente. plantei uma sementinha nela, entendeu? Aí ela não entende porque ela foi estudar 3 anos no cristianismo primitivo. Entendeu? Eu falei, Nini, vai isso. Aí ela ganhou haters, entendeu? Incentivada por mim. Mas
que trabalho legal que ela tá fazendo, né? Muito legal trabalhando, informando pras pessoas e tal. E aí, o que ela mostrou quando eu vi a primeira vez? Ela mostrou a capa de uma revista de noiva na Inglaterra, em que tava um homem vestido de noiva, que ele se considerava mulher. E ela estava vestida como uma noiva indiana. Aí, assim, a gente pode falar assim, deve ser uma mulher trans, tipo a Roberta Close, né? Tipo, nossa, maravilhosa, né? Sim. Gatíssima. Linda, Tipo, difícil você falar que ela não é uma mulher. Sim. Complicado, pesado, Sim. assim. Não vai dar. Não vai ser possível A gente acha até falar que Deus isso. errou na hora que a fez, Entendeu? né? É complicado. Mas aí você vai ver a capa do noivo que a Nini mostrou. Cara, é um homem peludo, tipo Tony Ramos. Tipo assim, barbudo. O cara não fez nem a barba pra casar, entendeu? E tá falando que é noiva. Na revista de noiva. Noiva é feminina. Entendeu? Então, assim, mais um espaço que a mulher tá perdendo. Porque noiva sempre foi mulher. E tá botando um homem com barba, com pelo e vestido de noiva. E a gente, nós, mulheres, temos que aceitar, porque o homem não vai fazer isso. Entendeu? O homem não vai fazer isso. Nós, mulheres, temos que aceitar que aquele homem é tão mulher quanto a gente. Não, nós temos que aceitar, não. Nós temos que engolir mulher, né? Que é o Goela que abaixo, a grande que aquele emissora homem faz, é como né? nós. A grande emissora não vão Que dar ibope ele pra é ela. como nós. Porque quando a Roberta Close, eu não sei quantas cirurgias ela fez, o que ela fazia. Entendeu? Porque ela estava se encaixando no que é entendido como mulher. E ela é. Até agora, ela é uma mulher mais velha. Né? Você vê as fotos dela, ela é uma mulher. Entendeu? Ela estava encaixando como mulher. Não é hoje isso que eles estão fazendo. Eles estão mantendo a barba, mantendo os pelos como um homem, Sim, mas existem vestindo muitos artistas como assim. mulher. É. Eu me identifiquei, eu vi Entendeu? isso no Rock Demon. Por exemplo... No segundo, quando eu vi, eu não sou uma pessoa que eu me assusto. Eu convivo com todos muito bem, trans, LGBT+, eu sou muito tranquila. Mas eu me assustei com a vestimenta, tipo assim, ele estava vestido de mulher, com cropped, pantalona e bigode Fred Mercury. Eu olhei assim, eu não tinha visto, sinceramente. Petrópolis a gente vê, mas não vê com tanta intensidade igual o Rio de Janeiro, a gente sabe disso. Mas hoje Petrópolis já está assim. E quando eu olhei, eu falei, mas é mulher, homem? Mas eu vi o bigode, eu fiquei meio... Porque eu vi muito rápido. Aí eu falei, gente, mas como que é isso na cabeça das pessoas? Né? E aí Como a que pessoa fica funciona? zangada porque você errou pro nome dela. É. Mas como se você fosse obrigada a saber. Eu não sabia como Entendeu? chamar. Lineker, Johnny Hooker, Lineker. É uma mulher, mas de barba. Johnny Hooker, por N Eu não vezes, sabia também, de barba. Essa história do CIS, eu não sabia. O meu marido foi uma vez fazer um cadastro no mercado e ele teve que entrar na internet pra ver o que era binário e não binário. Aí ele falou pra mim, eu só queria ganhar um desconto. Pra tu ver uma E coisa descobrir que eu sou binário. Mas introduzindo ali, ó. Queria agora ser Não, e ele vai isso. achar que ele era Matrix, né? Binário, não binário, do Então, código aí binário. ele pra mim, aí, claro, né, chegou em casa, brincadeira. É. Daniela, você é binário ou não binário? O quê? O que é isso? A gente comeu de bebê. Gente, Seu cadastro pra ganhar um Mas é isso que tu tá Vocês falando já aqui, é da viram. linguagem. É da ó. linguagem, porque a linguagem é um mecanismo de corrupção. Quando você muda a linguagem, você muda o comportamento. Sim. Entendeu? Por isso que eles vão na linguagem. Eu lembro que quando essa história de todes começou, eu tinha acabado de entrar na UFRJ. Não era todes com era com todes com X. E aí eu tinha uma A Xuxa chefe. adorou. Eu tinha uma chefe que a gente morria de rir, a gente achava ridículo aquilo na época. Imagina, né? E só pessoas muito disruptivas usavam todes com X, presários. Só era assim, bem... aquela coisa bem assim. 1%. Hoje não. Hoje, as pessoas falam todes. Boa noite a todes. Boa noite a Gente. todos, a todos e todes. Sabe a primeira vez que eu Então, ouvi? peraí. Me fala esse negócio do todes, porque eu tô... Não, a gente eu- fica, é. a Eu gente tô fica sem perdida. saber É. como chamar. É. Chama de você, porque aí você fica, que pronome que eu uso? Todes Eu porque é negativo trans, que eu uso. LGBT+, é isso, Isso, né? isso. Não, porque eu realmente... Não, LGBT. Não. Não, LGBT. Não, o LGB tá tudo bem com Tá, eles, entendeu? aham. Eles estão metidos nessa confusão Ah, tá. à toa, entendeu? Eles não têm De nada a ver com gaiato. isso. De gaiato. Entendi. Inclusive, sei lá, se eu fosse LGB, eu ia lutar pra me livrar, porque eles não têm nada a ver com essas maluquices, Entendi. entendeu? Eles são pessoas normais. Aham. Entendeu? Que estão vivendo a vida deles normais, estão lá sendo gays e lésbicas e bi, normal. Aham. O lance é
com o trans, entendeu? Com Entendi. transativismo. Essa Então eles a falam questão. todes Tem para dúvida, se né, do que vai encaixar falar. nisso. Porque eles acham Eu nunca ouvi que falar disso. Porque o não binário que tem, né, trans, ele acha que o e o A não atende Sim. à necessidade dele. Então, aí o Ele não todes se encaixa ali, né? Mas é, é o é para os português. que não... Mas Meu bem, português, mas... Mas Mas eles acham que é político, que é uma Isso. manifestação política, Aham. entendeu? Não adianta explicar para eles que o todos, o O, tá falando o plural, é para todas as designações, não importa para eles, entendeu? Tem que falar todos. Só que é todos, aquilo que a todos. gente começou falando no programa. Assim, né? As pessoas não vão lá buscar que foi na África que o catolicismo... As pessoas não vão buscar a etimologia da palavra, a pessoa não vai estudar latim para saber Todos de não onde quer que dizer a que é pra palavra falar só de homem. deriva. Não, porque assim, a língua portuguesa tem, né? A língua mãe. E a língua é um organismo vivo. Então, daqui a pouco tá todo mundo no todes e a gente tá achando Fora tudo as lindo, palavras maravilhoso. canceladas, Pô, né? e aí, É. o que acontece que eu tenho visto? Que eu me incluo, e desculpa aí se eu tô indo contra a regra. Quando começa todos, não sei o que, cara, eu escangalho de rir. Eu comecei a rir também. a Eu primeira vez que escangalho vi. de rir, Não, por gente, exemplo. vou falar a verdade. tem Eu, uma não, eu atriz- nunca tinha escutado tem falar uma sobre atriz- isso. Sério? Que Sério. privilegiada você. Tô falando sério, eu não vou falar. Não, realmente eu não a sei, não. Bruna, aquela atriz global, Eu Bruna... nunca prestei atenção Lins nisso. Maia. Isso. Ela foi no programa acho que até no podcast, ou no programa em si, Eu vi isso. da esposa do Gagliasso. A Giovanna Elbanco. Isso. Aí ela falou, como que eu te apresento? E ela começou a falar. Isso virou um meme. Porque é Ela ridículo. falar, não, porque é assim, porque tem que ser essa... Tipo assim, no final, é uma torre de Babel. Ninguém consegue entender o que ela tá falando pra quem ela tá eu já falando. vi também E nem quem tá dentro dos movimentos. Eu vi uma professora de português, tipo, dando uma aula numa entrevista, num podcast, falando, gente, vamos pelo português. O básico. vamos É o pro Mas básico. quer dizer, então você é cancelada por uma forma da Que linguagem. você exclui. Que você fala, né? E outra coisa, a gente não sabe como se colocar perante eles, porque, vamos dizer, eu estou na loja, Mas a chegam ideia lá, é esse, é. né? E aí eu falo assim, eu falo bem tranquilo, tento dar uma descontraída, nunca baseando no que a pessoa está ali, mas eu fico pensando, se eu falar alguma Cuidado. coisa, eu fico ali pisando em ovos, né? Olha, você gostou, eu sempre estou aqui, você gostou, no você, vai no você, gostou, no você você não gostou, erra. você gostou, aí eu descontraio um pouquinho. Aqui em Petrópolis a gente fala muito tu, assim, mas aqui na loja eu falo você. Fala assim, para dar uma descontraída, por causa da nossa colonização aqui alemã, tem essa coisa. É mesmo, aí descontrai um pouquinho. Eu tento buscar coisas, que é um rapport, que na verdade você vai dar, né? Que você sai daquilo ali para eu estar sendo o mais natural possível. Mas sem Mas saber eles que isso fazem aqui existia. isso. Mas eles fazem isso, não é acidental. Entendeu? É para realmente silenciar o discurso. Eu ia falar isso agora, Entendeu? porque aí quando você vira numa torre de Babel, você... Cara, eu não sei como que eu falo com você. Então o que eu faço? Eu não falo. Eu não falo. É E aí, verdade. Pra não correr o risco de ser cancelado, né? Pra não correr o risco de Olha, alguém... sabe uma outra autora que foi extremamente cancelada e ela era aliada até um dia desses? É a Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, feminista e tal, assim, é maravilhosa e tal. E ela falou, como a Djamila, anos antes, como a Djamila falou na coluna, ela falou assim, olha, eu acho que mulheres trans podem ser mulheres, mas sim, as mulheres têm uma materialidade biológica e tem que ter algum critério. Pronto. acabou. Lacrou. Pronto! Foi o necessário para ela receber ameaças de morte. Meu Deus, que absurdo. Ameaças de morte. Os trans perseguiram implacavelmente Chimamanda. Ela conta numa carta que quando a mãe dela morreu, os trans escreveram para ela, os trans militantes, né? Não estou falando que são os trans individuais. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que a gente marca no livro. Assim, não é o trans individualmente. Eu acho que os trans normais, individuais, estão vivendo a vida deles. O problema são os ativistas, entendeu? Os ativistas em nome desse contingente de pessoas, né? E aí ela falou que esses ativistas falaram que a mãe dela morreu porque ela era transfóbica. Caraca, olha o nível de... Gente, O pessoal transpassa o limite de tudo. Ameaçaram o filho dela.
Entendeu? Assim, porque ela fez esse comentário. E ela, né, só que aí ela sustentou. Achei bacana, assim, a coragem dela. Ela falou, não, vou manter. E aí ela fez uma nova entrevista em Londres. E ela falou assim, olha só, eu tenho um irmão que é um negão enorme. Se ele falar que é uma mulher, ele é uma mulher? Ela falou pra repórter, se ele entrar aqui no banheiro feminino comigo e contigo, e ele falar que é uma mulher, a gente vai aceitar que ele é uma mulher. Ele é um negão enorme. Vai aceitar que é uma mulher? Entendeu? E aí a repórter que ficou cheia de dedos, porque também não pode desagradar quem ela tá entrevistando, mas também tem uma massa esmagadora assistindo. Então, é mais ou menos isso. Mas assim, é uma pergunta importante. Assim, qual é o critério? Ele vai entrar e vai falar que é mulher e a gente vai aceitar e pronto, acabou? Tu não é. Tá faltando critério. E aí a Chimamanda acabou virando uma defensora de liberdade de expressão, a defensora inesperada. Ela sempre foi esquerdista. Caiu no colo dela. Por que no colo dela? Sim. E aí, então, ela começou a ir em vários cantos da Europa, falar de liberdade de expressão, porque tem ativistas trans que estavam pedindo para livro dela não ser vendido ou exposto. Que bom, ou seja, o holofote foi para ela. Entendeu? É isso. Entendeu? Eu quero que a gente fale do seu próximo livro, que é... A gente está falando de mulher, de feminismo, de feminicídio, que não deixa... Que acaba que ocasiona... Infelizmente. Apaga o feminino. Entendeu? Eu acho que no futuro próximo, assim, a gente. O transativismo vai triunfar sobre o feminismo. Será? Então, essa é uma das previsões. O que será de nós? Eu acho. A Nini, minha coautora, ela tem uma previsão mais pessimista que a minha. Ela acha que a questão é transespecismo. Entendeu? Porque ela mostra no trabalho dela, no perfil dela, que há pessoas que não se identificam mais como humanas na Inglaterra, entendeu? Cara, muito... Olha, eu acredito porque é a Nini falando, porque se não fosse, eu ia achar que é fake, entendeu? Mas como ela é minha amiga e eu conheço ela há anos, é uma pesquisadora séria, porque é inacreditável que pessoas adultas, em pleno terceiro milênio, estão falando que elas são cachorras, ou então que elas são lobas, e elas estão se identificando como lobas. Algumas tatuam o rosto todo, começam a acharem que elas são... Elas estão andando de 4, cara. É isso, exatamente. Elas estão andando de 4. O que eu falei antes do episódio começar daquele ciclo Parece que vai e que vem? Parece que a gente tá voltando lá pros primatas, né? Pros primórdios. Mas se estiver voltando com a essência dos primórdios, tá lindo. Tá lindo, não é. O problema não é a volta, entendeu? É por isso que a gente colocou o nome no livro como corrupção, porque a gente não tá voltando. E são pessoas com acesso à informação. Elas estão fazendo por um outro motivo. Sim. A gente pergunta no livro assim, por que pessoas inteligentes que estudaram, que são formadas em boas instituições, falam todos? Por que as pessoas inteligentes estão estão se submetendo a isso? Por que as pessoas inteligentes estão se submetendo a isso sabendo que todos correspondem a todos os gêneros? Entendeu? Então, assim, tem um problema de corrupção do caráter mesmo. Machado de Assis deve se revirar, não se revira. Eu acho que ele se revira. Deve sim. Os grandes da Academia Brasileira de Letras se reviram. Então, assim, tem um problema do corrupção do caráter mesmo, que a gente acha, a nossa hipótese é que as pessoas que estudaram esses intelectuais, eles estão plenamente cientes. Sim. Estão plenamente cientes. Eu não acredito que eles não saibam. Duvido. Mas é que nem todo mundo quer botar a cara no mundo. Não, exatamente. Aí é que tá, entendeu? Porque aí vem, o agrado, o desagrado. Pra mim o morninho tá bom. Exatamente. Pra mim aqui tá confortável. E por aí vai. Foi aí que a gente começou a se levantar. E entendeu? Aí você fez mais um livro. O que a gente mostrou agora foi o primeiro, junto com a Nini. Não, isso foi depois. Então, o primeiro foi. Então, olha, você tá hollywoodiana. Você começa do segundo, vai no primeiro. Tipo assim, porque Batman a origem. Juntos. Aí a origem da juntos. origem. A pessoa saíram juntos. Então, tem como mostrar pra gente também, por favor? É o outro. Esse. Então, esse Mulheres que o Feminismo Não Vê Classe e Raça. Esse é só seu. Ele é só meu. Isso aí, eu demorei mais tempo para escrever. Eu fiquei 1 ano escrevendo ele. Deu muito trabalho. Deu um trabalho danado. Eu fiquei comprovando cada coisa que eu botava, assim, não só pela qualidade, para manter a qualidade da argumentação, mas também para me proteger dos ódios que eu certamente receberei. Então, a tese principal desse livro é que o feminismo
em qualquer das vertentes que exista, ele é racista e elitista. E sempre foi assim, ele não virou. Né? Então, eu vou mostrando desde a primeira onda do feminismo até a atual, como que as principais pautas articuladas pelo movimento feminista estavam dando conta de problemas que atingiam um grupo específico de mulheres, que eram brancas, de classes média e alta, e tratando que esses problemas atingiam a toda a massa de mulheres. Então, minha argumentação é que o feminismo ele não estava dando conta dos problemas nem das mulheres negras e nem das mulheres brancas pobres. Então, a gente estava falando de outras pessoas. O que eu acho que até não é um problema nenhum. Entendeu? As mulheres brancas de classe média ela têm direito a ter a sua demanda e fazer a sua sociologia. O problema é colocar que essa sociologia representa o grupo feminino inteiro. O que é absurdo, que é todos. Entendeu? Então, aí eu tenho 4 capítulos nesse livro, eu vou mostrando em cada um deles, desde o começo, vou lá na era do sufrágio feminino, mostrando que também, mesmo o sufrágio, já tinha elementos de elitismo e de racismo lá. Que a questão da concessão do direito ao voto, aqui no Brasil, por exemplo, não representou uma vitória para mulheres negras e pobres, porque estava atrelada à questão da alfabetização. Uhum. E naquele contexto, a maioria da população brasileira era analfabeta. Sim. Então, assim, esse direito ao voto feminino no Brasil estava representando o direito ao voto de um grupo desse tamanho. Uhum. Ficou meio que ali no misturado com a questão do analfabetismo. Porque assim... E aí não dá nem para, talvez, separar muito ali para ver essa tua pesquisa, talvez. Porque olha só, quando eu falo assim, as mulheres conquistaram o voto no Brasil em 1932, né? Eu falo assim, não foram as mulheres. Foram as mulheres brancas de elite. Porque todas as outras mulheres, inclusive homens, eram analfabetos. A gente estava no pós-abolição. A abolição da escravatura tinha acontecido há pouquíssimo tempo. Não é voto das mulheres, é voto delas. Uhum. Que elas estão falando que é de todo. Você sabe quando que aboliu essa norma de analfabeto para votar? Em 88, 85. Nossa. Pouco tempo, entendeu? Né? Então, assim, não foi voto das mulheres, foram voto das mulheres brancas de classe média alta. Então, assim, beleza. Então, foi concedido o voto para as mulheres brancas de classe média. Falar que é das mulheres? Aí você está misturando, né? E nos Estados Unidos foi a mesma coisa. As mulheres dizem que foi constado o voto para as mulheres em 1920, entendeu? Mas as mulheres negras, por conta da segregação racial que tinha lá, elas não conseguiam votar. Então, elas conseguiram votar efetivamente em 65, quase 50 anos depois. Então, assim, não é sobre mulheres, é isso que eu estou falando. É sobre um grupo muito específico de mulheres. Aqui no Brasil, então, muito pequeno. Tem uma das teóricas que é clássicas, a Branca Alves, que começou o movimento feminista, né? Uma das começou. Ela admite no livro dela que quando o começo era um grupo pequeno que se reunia na casa dela. Entendeu? Aquela família classe média, de pais abastados. Não é sobre mulher, porque ela é rica. É porque a bandeira que é levantada, que você ouve, que é falar dentro das escolas, ou que você vê na mídia, é aquela assim, o feminismo veio e transformou. Transformou aquele grupo. Eu concordo. Mas transformou, tipo assim, a vida das mulheres mudou, em geral, e não foi. Não, e eu acho muito curioso essa coisa do voto, né? Porque antes as mulheres não podiam votar, fica parecendo que elas não podiam votar porque elas eram mulheres. Só que naquele contexto, a maioria dos homens também não podiam votar. Porque o voto estava associado com a questão da alfabetização e com posses. Uhum. Aí, de novo, aqui no cenário brasileiro, a gente estava num pós-abolição. Gente, a população era escrava e passou a ser livre. Tu acha que a parte da população estava atendendo os requisitos? Não! Não estava. Então, não vai falar que deu voto para... Não foi. Isso não é verdade. Assim, deu voto para as mulheres que atendiam os requisitos daquele contexto, que era um grupo muito, 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 muito pequeno. Mas então, muito pequeno. Essa que é a briga, esse é o detalhe que
o ativismo de internet, ele não se liga. Você fala, conquistou voto para as mulheres. Sem o feminismo, você não ia votar. Com o feminismo, eu também não ia votar naquela época, porque eu era preta, entendeu? Eu sou preta, eu tinha acabado de deixar de ser escrava, eu não ia votar mesmo, anjo. Com o feminismo ou não. Não, e eles tinham até entendeu? medo. Mesmo com o ensino médio. Mesmo com o ensino médio, eu não ia votar. Não, E eu gosto pro ensino médio, né? Porque a lei no Rio de deixava, Janeiro não deixava ex-escravos em frequentar Estudar, escola. é. Então, assim, eu não ia votar com feminismo, não. Vota gráfico. Não ia, meu anjo. Você tá olhando pra minha cor, eu sou preta. Você que ia votar, tu é branca da Gávea. Entendeu? Você que ia, eu não. Se com feminismo ou não, a minha situação ia continuar mesmo. Mas, na verdade, essa Entendeu? briga é até hoje, né? De poucos terem acesso, né? E para falar na mídia, fala que é para todo mundo, né? Mas isso... Isso é para meio que tapar o sol com a peneira, né? Então, Do que tá acontecendo. isso aí é uma mobilização assim, de mulheres de elite para seus próprios interesses. E aí, assim, é preciso olhar com atenção para ver quem é que está se beneficiando dessas pautas. E, especialmente, quem define as pautas. Por exemplo, eu abro o livro falando do Me Too, que é aquele movimento das hollywoodianas, falando do assédio sexual, e aí, assim, tomou o Twitter, a internet, tomou o mundo e tal. Aí, perguntando, essa pauta é de interesse da mulher trabalhadora? O assédio sexual, é isso que elas querem? O problema da mulher trabalhadora é esse? Ou será que o problema da mulher trabalhadora é uma questão salarial, é uma questão de creche, é uma questão de assistência, Carga é uma horária. questão de flexibilidade de horário? Se eu for apostar, eu diria que é isso. Não é um problema de assédio sexual de diretores de elite. Mas eles batem em um ponto. Eles batem num ponto falando que é para todas as mulheres do mundo. Não é. Essa é a moral do meu livro. Não é. Você pode falar que, de novo, elas têm direito de fazer a manifestação delas, construírem a sociologia delas, enfim. O que elas não podem ter direito é assumir que a sociologia delas representa todas as mulheres do mundo. Não representa nem todas as mulheres dos Estados Unidos. Entendeu? Essa é a questão. Na verdade, o que elas fazem exclui mais do que inclui. Quanto O mais... benefício próprio. Quanto mais... O que o feminismo, especialmente contemporâneo, defende, atinge um grupo específico de mulheres, que eu até assumo no livro que eu me incluo, que é um grupo com alta escolaridade, com altos cargos, urbanizada. Eu sou do grupo que está beneficiado por essa ideia que o feminismo defende. Mas a maioria das mulheres não são pessoas como a gente, não são. São pessoas que trabalham, que são empregadas em empregos precarizados e que elas não estão pensando em fazer carreira nos empregos precarizados, como a gente pensa em fazer carreira nos nossos empregos. Ela não pensa em fazer, nossa, você é carreira de babá, você é babá sênior. Não pensa nisso. Ela pensa a maioria, pelo menos é o que algumas pesquisas mostram, é que elas querem casar e que o marido assuma o papel de provedor. Então, ela vai deixar de trabalhar. Entendeu? Ela não vai se trabalhar mais naquele ambiente. Ela não quer mais aquele ambiente dele. O trabalho para a mulher pobre não é uma questão de carreira, é uma questão de subsistência. Entendeu? Por isso que muitas casam cedo, por isso que muitas mulheres casam com traficantes. Por isso que acontece muito disso. Quando a gente vai ver os pormenores, casou cedo. Mas por quê? Porque às vezes o pai batia. E assim vai. E tem muitas mulheres que ainda permanecem em situações assim porque não tem. Foi o que a Vanessa está fazendo, a nossa convidada anterior. A Vanessa tem um projeto que essas mulheres que querem empreender com o reuso do jeans, toda a parte do jeans, dando oportunidade a essas mulheres de deixarem de ser até uma empregada doméstica sem uma perspectiva. O projeto da Vanessa é muito legal, Sim, né? legal. Isso é muito legal. Isso é inclusão. E tirar essas mulheres de uma vulnerabilidade. É branca, preta, todo mundo ali. Não tem essa coisa, não. Essa filha da filha, né? Eu achei bem legal. Não tem, para todo mundo. Quando eu li muito para fazer esse livro, demorou, assim, eu fiquei 1 ano fazendo, eu tive muito cuidado, mas muito cuidado.
para fazer, porque eu sei que é um tema polêmico e eu acho que o livro é o segundo livro no Brasil, em língua portuguesa, que é abertamente crítico ao feminismo. O primeiro foi da Ana Campanholo. Né? Então, eu acredito que esse seja o segundo livro que está abertamente criticando o feminismo. Apesar de eu não me considerar antifeminista, eu só me considero uma pessoa que critica pra caramba o feminismo, mas antifeminista não. Então, essa questão de raça, de classe, é muito sensível. Então, eu tive um cuidado enorme para fazer a pesquisa para esse livro, pensando, assim, consultando, olhando, revisando, exatamente para cobrir todas as possibilidades que aquele dado daria, entendeu? Assim, eu tive um zelo para construir esse livro que eu não tive em outros, né? Primeiro porque eu fiz esse sozinha e segundo porque ele é bem maior do que os outros, né? Os outros livros são mais atuais e são ele tem uma linguagem, esse aqui tem uma linguagem mais acadêmica, apesar que eu fico no meio do caminho em linguagem acadêmica, linguagem para público geral. Mas comparando com os que eu publiquei até hoje, esse é o mais acadêmico, né? Então, assim, eu fui extremamente cuidadosa verificando a tradução. E eu fui descobrindo coisas que, assim, são absurdas. Falei, como é que as pessoas não falam sobre esse tipo de coisa? Entendeu? Como é que essa face do feminismo foi passando de lado? Né? Por exemplo, eu assisti muito filmes e séries que acabam mostrando fatos reais, né? E tem um documentário na Netflix que é chamado Feministas, o que elas estavam pensando. E aí eles entrevistam várias feministas de várias épocas, inclusive atrizes, né? Como a Jane Fonda e tal. E é uma ativista, que é a Margaret Prescott, que é uma ativista negra e tal, ela reuniu com mulheres de cor nos Estados Unidos na época, na década de 70, e organizou a demanda das mulheres de cor para levar o primeiro congresso feminista que ia rolar lá. A demanda principal desse grupo era sobre a esterilização compulsória, que quase 5 décadas as mulheres negras, pobres, latinas, eram esterilizadas à força. Então, elas estavam colocando isso como demanda, óbvio, né? Assim, né? Está sendo esterilizada à força. E quando a Margaret pegou o microfone para colocar isso na pauta do Congresso Feminista, foi desligado pelas feministas brancas, porque elas disseram que não era a hora de pautar isso. A hora era defender a legalização do aborto. Ou seja, milhares de mulheres de cor foram violentamente esterilizadas. Assim, tipo, muito violento. Eu fico horrorizada que isso aconteceu em pleno século XX, sabe? Eu realmente fiquei muito horrorizada. Fiquei muito chocada. Fiquei chocada de verdade. Muitas mulheres foram esterilizadas à forças e até sem saber. Algumas não sabiam que estavam sendo esterilizadas. Elas iam ao médico tratar, sei lá, alguma coisa no pâncreas e saíam sem útero, entendeu? Porque estava decidido. Várias histórias. E o feminismo organizado decidiu não pautar isso. Por quê que não decidiu pautar isso? Porque não atingia a mulher branca de classe média. Era a mulher indígena, a latina, a negra. Ela contou isso no documentário, a Mari Castro falou assim, a gente não estava contra o aborto. A gente estava querendo que aquele congresso de mulheres incluísse a defesa das mulheres que estão sendo vítimas de esterilização. E elas optaram por não, porque a pauta principal delas era o aborto, e como continua sendo até hoje. Então, veja, como o aborto é uma demanda importante para um grupo de mulheres, porque o aborto daria cabo final à liberdade sexual. Né? O ultimato da liberdade sexual seria o aborto. Tem um anticoncepcional que pode falhar. Se falhar, tem um aborto. Então, a liberdade sexual está completa na legalização do aborto. Então, elas estavam focadas nisso. Enquanto tinha um contingente enorme de mulheres espalhada pelos Estados Unidos sendo esterilizadas à força. Eu cito no livro o exemplo de 2 meninas negras que moravam no interior do sul americano, e que elas foram tiradas de casa
foi decidido pelo estado que elas moravam, que agora eu não me lembro qual era o estado, e foram esterilizadas. E aí ativistas negros tomaram a frente para pedir indenização e tal, né? Processaram o estado. E elas foram entrevistadas no processo, no julgamento e tal. E os advogados perguntavam: o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Que elas foram esterilizadas com 13, 14 anos, uma coisa assim. Eu quero ser mãe. Elas não entendiam o que aconteceu com elas. Meu Deus. Isso deu um filme? Há vários. Não tem um filme assim que Tem vários. Eu tô lembrando de um muitas filme que eu mulheres. vi muito tempo. Foram as 2 irmãs. Na verdade, eles queriam esterilizar as 3 irmãs. Só que a terceira, mais velha, ela fugiu, assim. E aí depois ela engravidou para a irmã. Não teve uma. Não, tem não, um filme que é assim. Que uma delas, eu tenho uma história desse que aí uma delas engravidou para a irmã. Eu já vi um filme assim parecido. Não, essas não. É porque a que não foi esterilizada, eu acho que ela não teve filho. Não me recordo agora. Então, mas assim, no depoimento do julgamento, elas não tinham entendido que elas falaram que sentiam muita dor. Que doeu muito. Mas, não, eu quero casar e ter filho. Eu falei assim, mas elas não sabiam que elas não iam ter filho. Entendeu? Aí também coloco no livro um outro exemplo de uma mulher indígena, né, nativa americana, que nativa americana nos Estados Unidos é tratado menos que gente, né? E ela é de uma tribo indígena em que a maternidade tinha um valor assim ancestral, entendeu? Ela tinha uma filha já e ela queria ter um outro filho. Ela não conseguia engravidar e tal, e resolveu procurar um médico para saber por que ela não estava conseguindo engravidar de novo. E aí viu que ela não tinha mais o aparelho reprodutor. Foi retirado. E quando ela foi tratar apendicite, foi retirada a força dela. E ela ficou arrasada, porque não só por ela ser enganada pelo Estado, por autorização do Estado, mas ela não poder cumprir uma cultura de que ela foi criada. Para a maternidade, na cultura dela, é extremamente importante, tem um valor simbólico distinto. Né? No caso dela, tem um documentário. Ela contando, explicando o que significava a maternidade na tribo dela e como é que aquilo doeu, sabe assim? Esses exemplos que você citou, Patrícia, você os colocou no seu livro? Coloquei. E você tem personagens que você entrevistou realmente onde você traz... Não fiz entrevistas, não. Eu trouxe... Exemplos só. Então, também no Brasil também aconteceu... No Brasil aconteceu na década de 90. Isso, nos Estados Unidos aconteceu entre 60 até 80, e no Brasil foi em 90. E aí, de novo, repare, atingiu mulheres negras. E aí quem estava lá protestando contra eram as mulheres negras. E é uma coisa que eu destaco no livro. Quando são problemas que atingem mulheres trabalhadoras, as feministas empurram para as trabalhadoras. Quando é problemas que atingem mulheres negras, são as mulheres negras que defendem. Quando é problemas que atingem a mulher branca de classe média que mora na Gávea, é problema de todas as mulheres. Entendi. Entendemos. Entendeu? Pode reparar, manchete de jornal. Quando é um problema de trabalhadora, as mulheres trabalhadoras lutaram. Quando é problema de mulher branca de classe média, é o problema das mulheres. Então, assim, a gente que não é branca de classe média é como se a gente fosse submulher. Dentro da ótica do feminismo, submulher. A gente precisa de um adjetivo para existir. É isso que você está me falando, para a gente já começar pesado, a caminhar para o CDF. Ó, que episódio! Você viu Madame C.J. Walker? Claro, ela é maravilhosa. Eu vi 3 vezes. Ela é maravilhosa. Mas a família não gostou, né? Porque teve problema, né? Sim. Sim. Mas tem horas que eu assisti no filme e falei, gente, cara, será que essa mulher realmente existiu? Ela conseguiu. Qual, Madame C.J. Walker? Não, ela existiu, mas assim, totalmente disruptiva pra época. E a força de uma mulher. E o negócio negra, dela porque... funciona até hoje. Não, até sim, hoje. mas eu digo assim, você vê naquela história, você fala, gente, será? Né? É uma coisa muito fora do contexto, assim, né? Ela Por conseguiu. isso que ela foi disruptiva. A primeira mulher negra, milionária nos Estados Unidos nos anos, na década de 30. Ela é sinistra. E com uma filha gay, que ela na época não sabia. Depois, vem à tona. É isso. Vamos para o momento CDF? Vamos para o nosso momento CDF.
Carla, Dani, Flaviane. Vamos lá, vamos lá. A gente ficaria aqui com Nossa, mais de uma convidada nossa, horas. mas- É, muita Mas coisa. Mas Muita coisa boa. tem o segundo tempo. Patrícia, o meu CDF hoje é sobre o seu livro, que eu tô encantada, tá? Mas é o seguinte, para você, o que é pior, a corrupção da linguagem ou do caráter? Do caráter. Porque da linguagem, eu acho que vai chegar em algum momento que a técnica pode corrigir. Mas do caráter, eu não consigo nem explicar por que acontece. Eu realmente, às vezes, eu fico me perguntando por que essas pessoas estão fazendo isso. Pessoas inteligentes que eu conheço há muito tempo. Por que vocês estão se submetendo a isso? Se vocês sabem que não é assim. A gente está numa era de novos conceitos, quando você para o lugar de fala, racismo estrutural, e as pessoas sabem que esses conceitos têm problemas metodológicos, não é uma questão de concordar ou não. Eles têm problemas na construção assim, científica do negócio. E as pessoas que têm treinamento acadêmico, qualquer uma pessoa vai reconhecer isso. Você precisa negar o teu treinamento acadêmico para não reconhecer. Eu falo, por que vocês estão fazendo isso? Assim, a obrigação do intelectual não é agradar a plateia. A verdade, a obrigação do intelectual é desagradar. Se ele está agradando, ele está fazendo errado. O Milton Santos falava isso. Ó, eu não estou aqui para te agradar. Eu vou falar o que eu tenho que falar. O meu livro sobre feminismo, eu também critico os conservadores. Entendeu? Se eu vou ganhar 0 amigos. Eu não vou ter nenhum amigo quando esse livro sair. Eu também critico conservadores. Claro. Eu critico bem. Entendeu? Mas como é meu livro, eu que escrevi, eu vou escrever conforme eu acho que é o caminho que deve ser. Não estou jogando para a torcida, não. Entendeu? Então, assim, quando eu acho que eu devo elogiar o feminismo, eu elogiei. Quando eu acho que eu devo criticar o feminismo, o conservadorismo, eu fiz com muito afinco, entendeu? A próxima Sou é eu. você. Hoje eu vou dar uma de pergunta de Carla, né? Que a minha pergunta é de Carla. Paty Silva, se não fosse comunicadora, educadora, o que você seria? Eu seria rainha. Eu queria ser rainha, meu sonho. Eu ser rainha às vezes. Adoro. Não, às vezes eu fico, nossa, se eu fosse rica, rainha, nossa, ia ser tão bom. Entendeu? Mas e lá se no teu a rainha DNA? cortem as cabeças ou não? Não, Não é minha pergunta, não. Não, tá? já foi, queimou. Queimou, acabou, gente? Então tá, um beijo. Beijo, até o próximo. Não, isso é um aspecto que eu falo também no meu livro, né? Que na segunda onda do feminismo, as feministas falavam que elas queriam o direito de trabalhar fora, né, já que elas se sentiam oprimidas, elas entendiam o ambiente doméstico como um campo de concentração e tal. E aí feministas negras, né, teóricas, nossa, olha, só uma pessoa muito privilegiada vai falar uma coisa dessa. Porque as pessoas trabalham não é por inventividade, elas trabalham por subsistência. A primeira ordem do trabalho é ter salário para subsistir. Entendeu? E as pessoas que estão achando que um ambiente doméstico é mais opressor do que um trabalho é porque ela nunca trabalhou. Ela nunca teve um chefe, ela nunca teve um patrão. Ela nunca teve um patrão. Mas se você acha que teu marido, que você escolheu, né? Você escolheu teu marido. Você não escolhe teu patrão. Você não escolhe teu patrão. Teu patrão tem e ele vai te mandar embora do nada. Entendeu? E vai colocar outra pessoa amanhã ou, quem sabe, hoje à tarde. Entendeu? No teu lugar. Assim, você acha que você vai encontrar liberdade? Você não encontra liberdade no trabalho. E você está oprimido, você nunca trabalhou na vida. Você está trabalhando porque você está numa posição muito privilegiada de escolher o que você deve fazer da vida. Entendeu? E aí eu fui pensando, eu não tive essa oportunidade de escolher porque eu sempre precisei trabalhar. Entendeu? Se eu pudesse escolher, eu não ia trabalhar, eu ia ficar em casa estudando e escrevendo. Nossa. Entendeu? Tipo uma rainha, sabe? Eu ia fazer isso. Eu não ia botar um pé no trabalho. Tipo Eu ia Cleópatra, falar assim, não, né? eu tô aqui, A Cleópatra estudava eu falo meu muito. trabalho, eu falo, tô aqui pelo salário. Entendeu? Eu tô aqui para fazer meu trabalho direito, mas eu tô aqui pelos meus vencimentos. Porque isso aí. eu os amo. Entendeu? Tô aqui só por isso. Patrícia Silva, Paty Silva, carioca, assumida, autêntica, meio esquisita. Isso foi você que disse. Não sou eu que estou inventando. É você Eu que sou. se Pra você. autodenominou.
E aí existe um clássico, era só mais um Silver, que a estrela não brilha. Ah, eu adoro. Você vem no contrafluxo. E aí? Pois é, né? Cara, é muito doida essa coisa do contrafluxo, né? E é muito engraçado, porque quando a minha primeira treta na internet foi o título do livro, Mulheres que o Feminismo Não Vê. E eu jurava que eu estava pingando no molhado. Quando eu fiz um post com esse título, Mulheres que o Feminismo Não Vê, Classe e Raça. Foi a minha primeira confusão na internet. E juro que eu achava que eu estava chovendo no molhado, que no meio acadêmico, todo mundo sabe que o feminismo é racista e elitista. Elas apostam que ele pode romper com isso. Mas todo mundo sabe. As pessoas podem não gostar, mas entendeu? Mas a internet não sabia disso. Sim. As feministas da internet achavam que é para todas as mulheres, que sempre foi assim. E aí eu fui xingada de tudo quanto é coisa, assim, por falar coisa que eu achava que era óbvia. E eu vi que não era, entendeu? Porque o óbvio Precisa ser dito. A gente aqui fala isso, né? O óbvio precisa O ser óbvio dito. precisa ser dito é o básico sendo bem feito. Mas você, como expert, você vê, ouve, sente isso direto. Só que a sua audiência não. Mas isso é muito curioso, né? Porque é como se fosse uma montagem de narrativa que contaminou todo mundo. Entendeu? Por exemplo, eu critico muito o Ministério da Igualdade Racial, que eu acho que não deveria nem existir. Mas recentemente, eles publicaram na rede deles um gráfico mostrando o rendimento salarial. E aí botou mulher negra, mulher branca, homem branco. E o homem negro? Não botou. Sabe por que eles não botaram homem negro na barrinha? Porque ia mostrar que o homem negro ganha menos que a mulher branca. E aí elas iam ser obrigadas a concluir que o problema principal naquele cenário de renda é racial, não de gênero. Se elas concluíssem isso, publicamente, elas iam romper a aliança com o feminismo. Entendeu? Porque ela ia falar, nossa, então, assim, o problema é de cor, não é de gênero. Entendeu? Porque aí a conclusão é essa. Ficou tão ridículo, porque o negócio tinha 3 barras, gente. Tava óbvio que tava faltando a 4ª. Mas, e aí, os homens negros, quais são os dados? Elas não botaram de propósito. Tá no todos, no todos ou na todas? Elas não botaram de propósito. Aquilo ali era um perfil do governo. O governo não botou de propósito. Não é um perfil de coletivo. Eu fiz questão de reclamar, assim, isso não é um perfil de coletivo. O governo omitiu um dado para construir uma narrativa. Isso é um absurdo. Que favorece a eles. Isso favorece ninguém. Favorece o feminismo. Porque, assim, você está ignorando, o Ministério da Igualdade Racial decidiu ignorar que a maior desigualdade no contexto de rendimento é racial. A maior diferença é racial. Por isso que ela omitiu. Gente, o negócio era para ter 4 barras, tem 3 barras. Entendeu? O que tu tá achando que eu tô chamando que o povo brasileiro é de burro? O pessoal fala Entendeu? muito da era da desinformação. Tu tá chamando de burro. Eu não acho que é desinformação. É da narrativa que quer ser contada. E da manipulação. Gente, que da manipulação. Isso? O negócio era para ter 4 barras. Todo mundo via. Todo mundo viu que era para ter 4 barras. Eles botaram 3 barras. Entendeu? E aí eu estou para concluir que as mulheres ganham menos. Que isso? Aí e eles te responderam? Gente, não, aí o pessoal. Fica no. Aí os meus seguidores também foram lá em cima perguntar a mesma coisa. Mas ninguém responde. Ninguém responde. Entendeu? Gente, isso aí é fraude estatística. Vocês estão fraudando os dados. Isso é ridículo. Vocês. Eu sempre boto isso lá, né? Eu sigo o perfil da irmã da Marielle ali, né, no laço. Falei assim, olha, vocês não são coletivos. Não é coletivo de militância. Isso aqui é ministro de Estado. Vocês estão fazendo política de Estado para o povo. Não é só para quem vocês gostam. Não é só para quem vocês representam. É para o povo, inclusive para pessoas que vocês não gostam. Ou não seja ministro de Estado. Tá sendo criticando porque a mulher preta não quer ser criticada, não seja ministra de Estado. Claro. Gente, eu tô falando, se isso é governo, acorda. Se não é militância, não é o coletivo de mulheres da UERJ. Não é. Você é ministro de Estado. Se não quer ser criticada, não vá ser política de Estado. Você está como governo. Tem que se comportar como governo. Quando eu estou criticando, não estou criticando a irmã da Marielle. Eu estou criticando o governo. O governo está fraudando um dado.
Você está dando um dado na cara dura. Ela tá chamando a gente de burro. Você está falando assim, às vezes eu fico falando assim, deve pensar, quão burro é o povo? Vamos testar. Vamos botar 3 informações, sabendo que está faltando uma. E aí concluir isso. Vai ver se alguém vai falar alguma coisa. E vamos ficar assim, como a gente não entendeu, né? A gente não entendeu nada. Gente, que é isso, cara? Eu falei, cara, vocês estão brincando com isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Patrícia, como as pessoas te acham? Arroba Compram seus Preta de livros. Rodinhas. Preta de rodinhas. Arroba Preta de Rodinhas. Meus livros estão em pré-venda na Amazon. E o livro Mulheres que o Feminismo Não Vê terá lançamento no dia 16 de junho, às 15 horas, na Livraria Drummond, em São Paulo. Nossa, arrasou. E Rio de Janeiro? Não temos data. É uma carioca que não tem data pro Rio de Inacessível, Janeiro. né? É porque é Inacessível. muito difícil. É muito difícil no Rio. Entendeu? Porque o woke aqui no Rio é pesado. Então vai para São Paulo e para o mundo. Pegue Entendeu? suas rodinhas No e vá para o mundo. No Rio é bem complicado. Perfeito. É. Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. É um episódio que tem muitas informações, né, meninas? A gente ficaria aqui horas conversando e Informação boa. é só para mostrar o seguinte, meu bem. Desculpa aí, mas esse é o nível do nosso Pode Conectar com Elas. A gente sabe que tem muita gente querendo imitar. A gente sabe que tem muita gente querendo fazer igual. Mas assim, vai caminhar pra caramba até chegar aqui, a essência é ó. única. E olha que somos 3 mulheres fodas. E mais uma quarta Aí, ó. hoje conosco. É Beijo. isso aí. Patrícia, Valeu. obrigada. Beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.